E aí, galera, tá começando o terceiro episódio do podcast Machonaria FC. O primeiro, vocês já assistiram, foi com o Luiz Felipe Pondé, que contou com o Valtinho aqui do meu lado, contou com a apresentação do Ricardinho. O segundo, se vocês ainda não viram, tá no nosso canal aqui, foi com o Cafu. A gente não falou só de futebol, então acesse aqui a home do canal e assista o segundo episódio do nosso podcast, que tá sensacional também. O Machonaria FC, como vocês já sabem, é um podcast que não tem machismo, mas também não tem feminismo. E hoje a gente tá recebendo aqui Arthur Duval. E aí, beleza, meu? Como é que tá? Tudo bom? O famoso Mamãe Falei. Perguntar já de cara, velho. Não é teu apelido, né? Mamãe Falei. Não, é o nome do canal. E aí, como é que é ser chamado de mamãe hoje na rua? Assim, cara, que isso é engraçado. Velho? Mas você sabe que hoje eu acho que mudou um pouco, cara. Poucas pessoas me chamam de mamãe. Pouca não, eu vou dizer assim, sei lá, 30% me chamam de mamãe Falei. O Arthur Duval, não sei o que lá, não sei. Mas que nem... Eu nunca tive a intenção do canal crescer dessa forma, ficar conhecido. Então eu abri um canal que era, sei lá, cara, pra reclamar do Brasil. Não imaginei que eu ia me tornar o Mamãe Falei. Que caramba, velho. Que a galera ou ama ou odeia, mas... então eu não imaginava que o meu canal ia crescer tanto assim. Começou a crescer quando você saiu pra rua. Exatamente. E aí o negócio deu certo e eu acabei ficando no Brasil, cara. Só uma coisa que eu tava pra te falar ao vivo, cara, que eu pensei que... Você me lembra, você não parece, mas você é tipo da mesma espécie do Magalzão. É o Magalzão. Já falaram que você parece com ele? ele? Tem uma foto do Magal, depois dá pra colocar aí. Não lembra do Brochado? Ele tá de branco, segurando uma câmera fotográfica. Quando me mandaram essa foto pela primeira vez, eu achei que era eu. Agora ele mudou, que ele tá mais, tipo, maiorzão e tal, ele, barba, hoje eu tô de barba. Mas, cara, o Magalzão é um cara que eu acho que eu pareço com o Magalzão. Ah lá, caramba, velho, acertei. O Brochado é muito fera. Ô, Valtinho, vamos continuar falando desse início aqui, que é o nome Mamãe Falei também do nosso tema da machonaria, que é temas masculinos de força, de foco, de resiliência. Sim. E tanto na questão de você sair pra rua, colocar celular, microfone na boca, e petista chato, e mais recentemente bolsonarista idiota também... Você precisava ter tudo isso, né? São características muito masculinas também. A gente até, Arthur, quando a gente depois vai te mostrar, tem uma carta de princípios que a gente fala da machonaria, que a gente escreveu bonitona assim. E uma das coisas que a gente fala é de coragem, de um homem saber ter coragem, saber se posicionar. E acho que os seus vídeos, se tem uma coisa, pode gostar ou não de você, que exigiu sempre foi coragem, né? Foi ir pra dentro, colocar, se expor ali no meio de uma galera que normalmente... Pensa diferente ali, né? Às vezes é um pouco violento. Na verdade é o seguinte, cara, vou te dizer, o que sempre me incomodou, né, é sensação de inércia. Acho que todo mundo aqui tem isso em algum nível, né? Que eu até estava lendo sobre isso recentemente, que é a conscienciosidade, né? Você sentir, não você, através de cognição, saber que você está fazendo coisa errada. Você sentir que você está fazendo a coisa errada. E eu lembro quando a Dilma ganhou em 2014, que foi quando eu fiquei muito pistola, falei, vou embora do Brasil, tal, comecei a vender tudo, não sei o que, falei, vou abrir um canal pra reclamar, tal. O meu canal ficou mais de um ano anônimo, assim, mas anônimo eu tô dizendo assim, eu tinha tipo 15 visualizações nos vídeos, né? Família, e os amigos ainda me zoavam. Dá uma olhada no tô ali, eu fazendo o vídeo, o que você quer, o que isso aqui e tal, beleza, né? Só que eu até penso assim hoje, né? Por que eu continuei mesmo não tendo nenhum resultado? Porque me dava uma sensação, não é nenhuma coisa cognitiva, como eu falei, se você pusesse um papel e fizesse uma conta sobre isso, você fala, não tem nada a ver isso. Mas era uma sensação de que, eu tô pondo pra fora, era quase uma terapia, eu estou fazendo alguma coisa. E eu acho que o fato de ir pra rua e tomar umas porradas e não sei o que lá, é até uma coisa prazerosa quando você pensa nisso como uma válvula de escape para tudo aquilo que a gente vive anonimamente, fica muito, muito frustrado. Então, por exemplo, no meu caso, tive um monte de empresa, né, cara? Então, vinha lá o boleto do FGTS. Eu queria gritar, cara, com alguém. Eu queria falar, mas por que eu tenho que pagar essa merda? As pessoas não sabem que isso aqui é um roubo, cara. Né? Vinha lá guia da GPS. O dia que eu fui pesquisar, porque eu não tinha a menor ideia, vinha lá, GPS. O que é GPS? Guia da Previdência. Tá. Como é que funciona? O dia que eu reparei como isso funcionava, e eu demorei anos também, né? Eu falei, nossa, cara,
Que absurdo. Isso aqui não vai dar certo nunca. É tipo assim, né? Um pacto geracional, dessa geração pagar a próxima. Não sei o que. Cara, isso não. A anterior, na verdade. Não tem como isso aqui dar certo. Como é que ninguém fala disso? Então, todas as frustrações e coisas que você vai vendo no dia a dia, né? Que eu até brinco assim, pô, você tem muita coragem de ir lá, tomar umas porradas. Eu falei, cara, eu tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de ligar num 0800. Que acaba com o meu dia, cara. Você começa a ficar puto, você começa a falar, por que eu tenho que ligar nisso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que o Brasil é assim? Aí isso acaba com você, cara. Então, pra mim, pelo menos, sempre foi uma válvula de escape do tipo, cara, puta, muita gente vai ver eu reclamando de algo que eu sempre reclamei anonimamente. Então é uma coisa meio gostoso. É uma coisa meio instintiva. Acho que foi o Danilo Gentili que eu vi ele falando, ele contando assim com o pai dele. Ele aprendeu de política. Ele falou, meu pai era um cara muito simples, muito humilde, eles tinham pouca grana. Mas ele via sempre o pai, que tinha, sei lá, não lembro se era uma lojinha, alguma coisa pequena, sentado ali no sofá. Aí aparecia um político e falava, esse é um merda. Aí aparecia outro, esse é um bosta. Esse aí só fode nossa vida. Não sei o quê. Então é uma coisa instintiva, não é necessariamente de conhecimento, né? Você trouxe uma indignação à tona. E existe uma coisa que é o seguinte, pra mim, que era uma coisa que sempre incomodava. A pior coisa que tem é você ter uma indignação abstrata. Né? Então, por exemplo, às vezes eu ia ligar, sei lá, no 0800 de uma empresa, vamos dar esse exemplo. Adianta eu ficar puto com a pessoa que tá lá do outro lado do telefone? Então não, então eu estou puto com uma empresa. O que é uma empresa? Tem uma pessoa que eu quero ir lá e bater nessa pessoa. Estou ligando na Vivo, eu não gosto da Vivo, logo eu vou bater em quem? Né? É uma coisa abstrata, é horroroso de você... Porque, de novo, aí você sente a raiva, você sente a frustração, só que na hora de você usar a cognição para você entender onde você vai desagar aquilo, você vê que na verdade é um emaranhado, é uma coisa complexa. Por exemplo, eu quero reclamar da Vivo. Tá, vou reclamar com quem? Não é o atendente de telemarketing que tem culpa. Ah, então é um dono? Não, porque tem um monte de acionistas. Ah, mas o CEO, não, meu CEO às vezes, sei lá, foi contratado agora. Não, então por que a empresa é assim? É assim porque a regulação impede concorrência. Por que a regulação é assim? Aí quando você vai, puta, cara, é um emaranhado de coisas. E isso é muito ruim porque você perde aquela... Se você tem um pouco de raciocínio e você não fica no auto-engano, você perde um pouco desse atalho que é você personificar uma indignação. Então eu estou puto com quem? Sei lá, estou puto com o Collor. Não estou puto com o Collor, estou puto com todo um sistema que produz Collors. Entendeu? E aí, isso eu acho que a força verdadeira está em você entender isso e você não negar a realidade. Tem até se puder, você falou do Pondé aqui, vou dar uma de filósofo aqui. Sentou aí nessa cara. Você viu só? Eu só já peguei por inércia aqui um pouco de conhecimento. Uma vez, cara, perguntaram para um filósofo chamado Bertrand Russell, né? Falaram assim, cara, se você fosse dar um conselho para a humanidade, ele tava bem velhinho já, tipo, sei lá, 90 e poucos anos, é um vídeo assim que ele tá lá. Ele falou, cara, o conselho que eu daria é o seguinte: veja o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. E eu acho que a verdadeira força de uma pessoa é entender que as evidências às vezes estão te dando uma má notícia e você não ser infantil o suficiente para ignorar aquilo. Para você falar, puta, não é isso, eu quero que seja outra coisa. Não, mas se você quer que seja outra coisa, não é o suficiente para ser. Não é, as evidências estão mostrando isso. Puta, é verdade. Entendeu? Então, enfim, aqui, cara, vocês me soltaram aqui, eu vou ficar falando pra caramba, mano. Antes da gente continuar, vamos fazer o seguinte. Faz as honras aí, Valtinho. Entrega o nosso presente lá, aqui, mano. O brinde. Fazer um unbox, né? Ô, louco, vamos lá. Caixinha com brinde dentro. A caixa tá bonita, hein, meu? A caixa tá atrás ela tem já o carimbo do Machon. Machon oficial. Machon, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. A canequinha. E aí você pode e a carta de princípio. Entendeu? Uma carta de princípio. A carta é longa, tem que ler depois. Olha, eu vou te falar mas uma tá coisa, cara. Eu nunca ganhei um copo desse, falando sério. É mesmo? Já ganhei algumas canecas, às vezes aqueles copinhos. Um desse é a primeira vez. Obrigado. Temos os legal. Aí é o seguinte, hoje, quem tá oferecendo a cerveja que talvez até o Arthur vai tomar, vamos ver, não sei. Eu não gole. Eu não bebo, mas eu não sou... Nosso patrocinador de hoje é o The Ranch. Galera, assinem ou sigam no Instagram, né? Porque eles não têm o canal, eles têm uma conta de Instagram sensacional. Esses caras do The Ranch, se vocês ainda não conhecem, é um projeto fantástico. Sistema de alojamentos, é uma pousada que fica em Gonçalves, no estado de Minas Gerais. É bonito demais lá. Pra quem é de São Paulo, o cara é cidade grande, quer levar a namorada, levar um grupo de amigos, vai pro The Ranch. Aliás, sigam no Instagram, porque é uma das contas de Instagram mais bonitas que tem. Chama-se @TheRanch_Project. Então, Arthurzão, olha esse Instagram, velho. Olha o local do The Ranch, velho. Olha, cara, eu vou te dizer, eu gosto muito de arquitetura
E dá pra ver que o negócio é bem feito. Eu já gostei desse daqui, ó. De verdade. Eles fazem uns containers, né? Isso, tem o container, tem a cabine. Eu esqueci bem o nome, legal, mais de madeira, redondinha dentro, lá. bem Puta, legal, é muito legal. bem legal. Fantástico. E aí, tudo isso pra falar que hoje, esse episódio aqui com o Arthur, Mamãe Falei Doval, é o The Ranch que tá oferecendo a nossa breja. Aí sim. Certo? Então, se o Arthur falou que vai dar um gole também, vamos lá. Começar. Tá gelada, pelo menos? Tá gelada, ó. Então, Tem gelo pra caramba aí. Eu vou te dizer, cara, o primeiro gole da cerveja eu acho gostoso, só que eu não consigo ficar apreciando. Então, Às o vezes primeiro, quando vem gelado. pouco, né? Cara, eu não bebo. Mas assim, o primeiro golão, às vezes, puta, geladona, beleza. Aí o segundo já. O terceiro já eu não consigo, Cara, não gosto. Isso também eu O seu acho tá guardadinho aí. Ah, é, meu. Porra, meu. Já vamos usar o copo novo. Trazer pro nosso papo também de resistência e força e tal, porque hoje o mundo, o cara, por exemplo, se você não tivesse bebendo aqui, fala, bebe aí, Arthurzão. Tem aquele cara chato que fica insistindo pra você beber. Você sente que na tua vida você precisa meio que ter uma resiliência ali de, cara, não bebo, não me enche o saco e tal. Como é que é a tua vida não bebendo? Eu vou dizer pra você, eu não acho que você precisa ser resiliente ou forte pra recusar, não é isso. Eu acho que parece que eu tô falando de mim, né? A verdadeira força, mas não é. Eu acho que o que dá pra ser buscado, que é algo virtuoso, é o seguinte. Opa, valeu. Ó. O primeiro gole é bom mesmo. Eu não entendo nada de cerveja, mas aparentemente é uma cerveja boa, né? É boa, levinha. Eu acho que a verdadeira força e o algo virtuoso que você pode buscar é o seguinte. Se você só tem coragem pra fazer determinadas coisas sob o efeito do álcool, você não é o homem que você quer ser. Não dá pra pensar isso? Eu vou dar um exemplo pra mim. O que normalmente você faz? Eu, pelo menos, eu não sou muito de sair. Fala com mulher. Quando você sai pra quê? Eu não sei vocês, cara. Eu nunca saí pra ficar ouvindo música. Eu vou dançar, não. Eu saía porque eu queria chegar com a mulherada. Peraí, por isso que eu não vou. Também. Por isso que eu não também. vou. Pra mim era pra pegar mulher só. Eu só fui no show do Kiss do Roupa Nova. Né? Por isso que agora eu sou casado que eu não saio, viu, amor? Mas enfim, eu só saía pra isso. E aí eu sempre tinha, normalmente, vamos só tomar um negocinho só pra ficar mais solto. E eu sempre pus na minha cabeça, eu não vou nunca precisar disso. Eu vou ser a cara de pau e aí, como eu sou meio nerd pra algumas coisas, eu fui estudar sobre isso, né? E é que agora tem um livro do Jordan Peterson que ficou super famoso que chama 12 Regras para a Vida. E o começo do livro, ele até zoam ele postura, até hoje, né? Que falam da postura e falam do cérebro da lagosta, né? O que basicamente ele traz ali? Ele traz o seguinte, quando você tem uma vitória, você tem um pico, e aí ele aumenta, pode ser maior ou menor, de dopamina, na verdade. Dopamina. E quando você tem uma derrota, você tem uma octopamina, né? Você tem um disparo de octopamina em maior ou menor grau. O que você tem que fazer? Se eu quero fazer algo que eu preciso de confiança, então, por exemplo, eu faço motocross. Se eu vou mandar um salto que eu nunca mandei, eu não posso entrar na pista frio ou, quase errei, quase caí, porque eu tô banhado de octopamina, eu tô derrotado. Eu não adianta, eu tenho que estar bem, mandei um salto grande que eu já mando direto, tô legal, tô me sentindo firme, aí você vai mandar o que você não manda. Porque aí você tá com a dopamina ali, você tá dominante, você tá com a atitude de quem vai saber controlar a situação. É a mesma coisa pra você sair, pra você abordar alguém e tal. Cara, sabe aquela história assim, chaveca gorda antes? Mas é verdade, porque quando você chega numa mulher que você não tem tanto interesse, né, independente... Você já toma... Não peso, é claro, a questão é que vocês entenderam, né? Pra treinar. Você está se dando um banho de confiança. Você chega lá e, por você não ter tanto interesse, seja lá qual for o motivo, você vai aquecer, você vai trocar uma ideia e você vai banhar o seu cérebro com confiança. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou aceito socialmente onde eu estou. E aí, a partir disso... Então, por que eu tô falando isso? Eu, quando eu saio com meus amigos pra caramba, até a galera, vou beber só um pouquinho, só pra... Eu falo, não, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou seguir aquilo que eu li. Então, meio nerdão, mas funciona, faz sentido, cara. Faz pra caramba. E assim, me ajudou muito, cara. Né? Me ajudou muito. Então... Eu que sempre fui comunicativo e tal, então você vai desenvolvendo isso e você começa a ter essa eu não vou te chamar de habilidade, mas você começa a ter essa tendência de entender que você pode fazer as coisas sem estar sob o efeito do álcool. Então, negar pra mim,
Até voltando à tua pergunta original. Puta, eu não vou beber. Não, meus amigos já sabiam também, tá, o Arthur é o caretão aí. Mas sabia que eu também era louco pra fazer tudo que precisava sem beber, entendeu? Então... Cara, até quando você conseguir parar, como eu disse, é longa, então não precisa ser agora, mas quando parar pra ler a nossa carta, a gente também fala de uma palavra que você falou agora há pouco, que é a verdade. Verdade com V maiúsculo não é... Quando fala assim, parece que é tipo aquela coisa, porra, tá bom, não pode fazer uma mentira. Não é a verdade mentirinha do dia a dia. É a verdade de olhar de frente pras coisas, cara, às vezes a notícia é ruim, mas trate ela como uma verdade clara, né? E eu percebo um pouco isso na sua militância política, assim, né? A ideia, como a gente falou, nem entrar aqui em política partidária. Mas a parte comportamental do que eu faço. Entendi. E vale a pena, porque a verdade normalmente te coloca num lugar, o isentão, o que... por exemplo, eu já fui chamado bastante de covarde pela minha postura de negar esses extremos, essa resposta mais simplificada. É uma batalha do dia a dia. Vale a pena para vocês que estão dentro dessa militância do dia a dia ali? Cara, para não entrar na parte política especificamente, né? Para não falar de Lula, Bolsonaro e tal, que eu nem considero eles extremos, tá? É o contrário. Eu acho que eles não são extremos naquilo que eles defendem. Se o Lula fosse um extrema esquerda, ele jamais daria tantos lucros para os bancos. Ele só deu isso porque ele não é de esquerda. Na verdade, ele é um cara do centrão que se veste de esquerda. E o Bolsonaro é a mesma coisa, né? O Bolsonaro não colocaria o Cássio Nunes no STF se ele fosse de direita. Mas em vez de entrar nessa pauta, eu vou te dizer uma coisa. Quando você faz uma coisa de modo mercantil e comercial, você tem um estímulo que é preciso dar lucro naquilo. Então, se você tem uma empresa, se você tem... Puta, eu vou abrir, sei lá, uma marca de cerveja. Eu preciso ter lucro. Então, você fica pensando no número, tal, onde o mercado está indo. Pô, o mercado está indo para lá, então vou acompanhar o mercado. É uma coisa. Quando você faz a coisa pelo propósito, e às vezes o propósito dá lucro, às vezes o propósito não dá, é diferente. Se você abre uma marca de cerveja porque você é apaixonado pela tua marca, eu não entendo nada de cerveja, tá? Mas vamos supor que o mercado gosta de cerveja mais com milho porque é mais barato e dá mais lucro. Mas você não. Puta, eu não gosto. Eu gosto de cerveja com mais lúpulo e eu tô fazendo pra minha galera. O lucro é consequência da tua paixão. Então é diferente. Quando eu faço política, cara, eu não faço política pensando no que vai dar certo em termos de popularidade. Porque se eu fizer só isso, eu me vendo as opiniões populares. Então, o que está na moda hoje? Está na moda falar bem do Bolsonaro? Então eu vou falar bem do Bolsonaro. Está na moda falar bem do Lula? Então eu vou falar bem do Lula. Quando você faz pelo propósito, o resultado que vem depois, ele é um fruto a mais daquilo que você já está fazendo por paixão. Então, quando eu faço os meus vídeos, cara, quantas e quantas vezes eu não fiz vídeo, principalmente assim, não tem como não entrar um pouquinho mais específico nisso. Eu sempre me coloquei mais à direita. Quando eu comecei a fazer vídeos batendo no Bolsonaro, eu apanhei, e não foi que eu apanhei, tipo assim, de 5% do meu público, ou apanhei de uma galera que eu nem queria conquistar. Eu apanhei da minha galera. O seu seguidor, né? O meu seguidor, assim, eu tô falando assim, 70% ia lá e me xingava, me decepcionei com você e tal. Se você é um cara que você tá pelo lucro ou pelo resultado, você, mudança de rumo, vamos mudar, pá. E você não vira um influenciador, você vira um super influenciado. Tem um monte de exemplo de ex-MBL que fez exatamente isso. Exatamente, né? Eu nem quero ficar citando nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são. Os caras falam, isso aqui não dá lucro, vou pra onde dá lucro. E foi pra dar onde dá lucro de popularidade. Só que aí existe uma outra questão que vocês vão entender aqui. Eu não sou propagador daquele discurso bobo, tipo, siga o seu sonho. Eu não sou isso não, cara. Eu acho que a gente tem que seguir a oportunidade, não sonho. Mas eu acho o seguinte, quando você pensa só no lucro, qualquer prejuízo dói muito. Entendeu? Quando você faz por propósito, o prejuízo não te dói tanto porque não é aquilo que você está buscando. Então, quando eu faço um vídeo e eu apanho de 70% do meu público, como já aconteceu várias vezes, lógico, você fala, que merda. Mas eu vou continuar no meu propósito e um dia esses caras vão ser reconquistados por mim, porque, e aí quando isso acontece, cara, é uma sensação muito boa. O cara fala, mano, você acredita que lá em 2019 eu te xinguei pra caramba, irmão? Porque você bateu no Bolsonaro, não sei o que lá, e hoje eu olho e falo, cara, você, cara, ainda bem que você, cara, é diferente. Aí você fala, isso aqui isso aqui é o meu, isso aqui, ó, cara, se eu trouxer exemplos empresariais disso, são inúmeros. O próprio iPhone é isso. Todo mundo coloca o Steve Jobs como... Por quê? Porque ele, na verdade, ele não seguiu o mercado. Ele inventou um novo mercado. O próprio Bill Gates é a mesma coisa. Ele inventou um mercado de computadores em casa e não sei o que lá, né, de um software Windows, não sei o que lá. Então, são vários... Se a gente for falar de artes, é que eu dei uma entrevista agora e falei sobre isso. Você pega, por exemplo, a banda Los Hermanos, que eu nem gosto. Mas o que os caras fizeram é invejável.
Eles falaram, cara, vamos fazer um Ana Júlia aqui, conquistar o povão, ó, somos os Los Hermanos, demorou, ganhamos uma grana aqui. Agora, ó, nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Um parêntese, você tá se inspirando no Los Hermanos com a banda lá do MBL, com o Renan? Pra caramba. Tá? Não em termos de sonoridade, mas em termos de procedimento para a busca do público. A gente não vai seguir o que é popular ou o que as pessoas vão entender de primeira. A gente vai fazer o que a gente acha legal. Se acompanhar, acompanhou. Se não acompanhar, um abraço, cara. A gente vai fazer a nossa rolê. No meio político, eu lembro também, vou citar mais uma situação que eu lembro. Eu lembro que, acho que foi 18 ou 19, deve ter sido 19, que o Partido Novo viveu como toda a direita, né? Como toda a direita teve um momento bom ali, né? Elegeu 2018, dele foi 2018. Né? E eu lembro que eu acho que eu tava acompanhando alguma entrevista, logo 18, 19 ali, e eu lembro do Amoedo falando, naquela época ele era o grande líder do partido, né? Da preocupação dele com o crescimento descontrolado. Porque ele tinha muito medo que o pensamento dele fosse levado para o lado do bolsonarismo, por exemplo. Sim. Então ele falava, cara, eu não quero abrir diretório em qualquer cidade, eu vou por regras de freio, eu não quero um crescimento que a gente perca a mão e de repente a gente vira um braço do bolsonarismo. Como que aconteceu? Exatamente. Então, o que eu queria falar é isso, assim, independentemente de novo, do julgamento, se quem acha que tá certo, quem acha que tá errado, o que aconteceu dentro do Novo, aparentemente, para mim, foi justamente que os membros entenderam que você se aproximar de determinada postura trazia uma certa relevância política. E eu ouvi algumas pessoas falando, o que adianta a gente ficar fazendo um papelzinho de limpinho, bonitinho na política? O Pondé usa a expressão virgem no puteiro. Sim. Mas é um puteiro. Se você não entrar um pouco na putaria, você não consegue jogar. Como você vai aprovar uma lei? A justificativa é muito prática. Para ter relevância e conseguir mudar o país, eu precisei mudar certas coisas. Por exemplo, até o fundo eleitoral eles estão começando a questionar se vale a pena usar ou não. Já vão usar. Então, tá lá o dinheiro parado. Mas eu vou te dizer o que acontece, cara. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com o Novo. O Amoedo, ele vem de banco. Ele é um super organizador de empresas. E ele levou este pensamento para a política. E ele pegou um hype do que se chama de liberalismo que fez com que houvesse um protagonismo dessas ideias. O problema é que política não é dessa forma que resolve. Se eu tenho uma empresa, se tem uma empresa, a gente vai fazer negócio, é uma coisa. Se a gente vai montar um grupo político, os estímulos têm que ser outros. Eu vou dar um exemplo de uma regra que o Partido Novo colocou que é absolutamente ridícula. Né? Por exemplo, quando você tinha um gabinete, por exemplo, em vez de você chamar suas pessoas de confiança, você ia fazer... Eu não lembro se isso era uma regra ou se era uma orientação, enfim. Vários mandatários do Partido Novo fizeram isso. Fazer uma entrevista de emprego. Os secretários. Desculpa, isso é idiota, cara. Isso é coisa pra leigo ver e falar, nossa, que bonito, os caras saem. Não é. Porque se você tem um cargo que chama cargo de confiança, você precisa de provações, que não é numa prova que você vai avaliar o cara, não é uma entrevista de emprego. Às vezes você precisa de situações de vida com o cara, que você fala, meu irmão, esse brother aqui, ele comeu merda comigo, ele se fudeu quando a gente tava lá com uma empresa falindo, e esse cara esteve do meu lado. Então esse cara, eu sei que ele tá comigo na batalha. Você tem que ser meu chefe de gabinete. Isso aí não é uma prova que você vai fazer. Tem a impressão que a maioria dos bons funcionários nem precisam de uma entrevista de emprego. Exatamente. Né? Então, assim, esse jeito... E aí, a crítica que faziam ao Partido Novo, que hoje eu faço também, esse método, entre aspas, coxinha de se fazer, e não faço coxinha no sentido, meritocracia. Não é um esquerdista falando isso. Eu falo assim, esse método... que limpinho não é a palavra, mas esse método quase que utópico, ele não funciona. E não significa que você tem que ser desonesto. É que existem outras colas, existem outros amálgamas que você só vivendo você vai entender. E o que eu acho que o Partido Novo errou e se tornou esta porcaria que é hoje, que é basicamente um braço do Bolsonaro. Vinha auxiliar mesmo. O Partido Novo se tornou um conjunto de projetos individuais. E relações políticas não são relações mercantis. Se eu chego pra você e falo assim, cara, nem te conheço direito, eu tô lançando um livro, vamos lançar em coautoria? Vamos pôr 30% pra cada um, mais 30% pra editora, mais 5% pra não sei o quê. É uma relação comercial que nós temos. Se eu vou chegar pra você e falar, irmão, é o seguinte, nós vamos entrar numa aventura que eu não sei se a gente vai ter lucro, talvez a gente tenha prejuízo, mas eu acredito pra caralho nisso. Você acredita também? Pô, eu acredito. A gente vai precisar de um tempo pra gente entender se a gente realmente acredita naquilo junto. Uhum. Então você deixa de ser um conjunto de projetos individuais, você passa a ser um projeto. Por exemplo, quando a gente foi decidir quem ia disputar a prefeitura em 2020, não teve briga de ego. Ou eu te apoio nessa, que eu te apoio na outra. Não foi assim que foi decidido. Foi uma coisa natural. Uhum. Pô, eu tô mais em São Paulo, eu sou mais velho, eu falo mais, eu sou mais polêmico, vai ser eu. E o Kim me apoiou pra caramba. Essa última eleição era pra ser o Kim, né? Que o partido cortou, mas... Não teve briga de ego, mas eu era o candidato, mas agora que eu tô inelegível é ele. Não, é ele, pô, é junto. É diferente, cara. E é uma coisa que
Óbvio, quando você cresce muito, você perde isso. Não dá para você ter isso em todos os diretórios de todos os estados de um país do tamanho do Brasil. Só que quando você tem a essência sendo isso, você tem um norte que todo mundo segue e entende mais ou menos para onde ir. O problema do Partido Novo foi que o próprio estatuto, ele era tão... Não é puritano, ele era tão virgem no puteiro que tomaram o partido do cara. Entendeu? O próprio estatuto fala assim, se democraticamente tiver maioria para tirar de mim, vão tirar. E tá bom, aí formaram a maioria e tiraram o cara. E aí, o Amoedo, que foi um cara que colocou dinheiro, colocou energia, era a menina dos olhos dele, cara. Arrancaram da mão dele porque ele foi puritano. Cara, eu em 2014, quando a Dilma ganhou de novo, um dos meus lapsos políticos, de envolvimento político, foi assinar o processo seletivo do Partido Novo. Eu falei, não, eu quero apoiar, eu quero também um dia, quem sabe, não ser candidato, mas ajudar de alguma forma, porque... Como eu te falei, deu esse hype de tipo, liberalismo, Estado é ruim e tal, E depois a gente vai amadurecendo e vai entendendo o que é de fato a briga política no Brasil. Quem chegou a apoiar o Van Hatten, acho, não foi na Câmara? Foi pra presidente da Câmara, né? Que virou, né? E assim, a gente falou de coragem, verdade, então esse olhar de frente. E falando um pouco mesmo primeiro, a gente falou um pouco das características que você entende que na política o cara tem que ter, né? Pra conseguir fazer política sem se vender. O que você pensa nessas mesmas características? Você como homem, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com família, nos seus planejamentos de vida que não estão diretamente ligados à política, passa pelas mesmas coisas? Ou... Cara, passa, mas é que assim, eu acho que não existe uma cartilha genérica para você usar para todos os seus relacionamentos. Eu vou dar um exemplo para você, cara. Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu sou solteiro, eu nunca casei e não tenho filhos. Então, claramente, eu não levo tão a sério uma relação afetiva como eu levo, por exemplo, a minha relação com a minha família. Geração Z, né? Enzo, né? Não, pior que não, eu sou milênio. Eu também. Imagina, meus amigos estão tudo casados com filho, né? Mas o lance é o seguinte, então não dá pra eu dizer assim, minha regra é genérica especificamente assim pra todos. Mas, por exemplo, existe até aquela forma assim, né? As 5 linguagens do amor e não sei o que lá, né? Você tem que entender também o que você é. Por exemplo, eu não sou um cara de contato físico com a minha família. Eu não sou aquele cara que eu chego e fico abraçando a minha mãe e vou assistir um filme abraçado com ela e fico, mãe, eu não sou isso. Mas eu sou o cara do prover. Então, por exemplo, eu faço questão de tudo que a minha mãe precisa, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Preciso, deixa comigo. Eu presto serviços, eu dou presentes, então são expressões diferentes. Eu num relacionamento afetivo homem e mulher, eu sou diferente. Eu não sou o cara que vai querer ficar dando presente o tempo todo, mas eu sou mais de abraçar, de assistir um filme junto, tal, não sei o que lá. Então, eu acho que as coisas... É que não é valores, mas assim, o jeito de lidar com as coisas, eles mudam de acordo com o cenário. Por exemplo, na minha família, eu não sou nada combativo, como eu sou na política. Eu não chego lá, mãe, esse prato tá errado, meu tio quer não sei o que lá. Eu não sou assim, né? E na política eu sou. Né? Nas minhas relações profissionais com empresa, eu também não era esse cara. Chegava no funcionário e, aliás, ao contrário, a minha dificuldade com o funcionário foi que eu sempre fui muito mole. Né? Eu sempre, eu sempre dava assim pra tudo. Né? Então, eu não diria pra você que eu tenho uma cartilha específica de coisas a serem seguidas em todos os ramos da minha vida. Mas uma coisa que eu posso dizer é, sempre que você age de acordo com os seus princípios, e isso é real, o prejuízo ou o desconforto em qualquer nível, seja financeiro, seja de tempo que você tem, ele tem um gosto diferente. Porque você não se sente um otário fazendo algo só pelo lucro que você não está tendo. Você está fazendo algo pelo propósito. E o propósito é algo que às vezes você não vê o resultado imediato, mas você sabe que você está plantando algo positivo, entendeu? Cara, eu queria trazer essa questão do ego que você falou, eu vejo muito em grandes figuras de hoje em dia. Eu queria trazer a questão macro, trazer 4 nomes, que eu pensei aqui: Trump, o Musk, acho que o Milei a gente consegue colocar também nessa conversa, e o Putin. Então eu queria saber de você, como é que você vê essas figuras e qual o papel do ego nisso tudo? Porque, falando, sei lá, do Musk, o cara não contente em ser talvez o maior empreendedor da história e o cara mais rico do mundo ainda quer se envolver na política de um país que nem é o dele. O Trump, expansionista, o Putin também a mesma coisa, querendo expandir as fronteiras da Rússia, fazer uma grande Rússia novamente. Como é que você vê o papel do ego hoje em dia? Cara, eu acho o seguinte, vamos lá, é que você trouxe 4 figuras interessantes e dá pra analisar individualmente cada uma. Eu vou começar pelo Trump, tá? Independente do que você
concorde ou discorde politicamente dele, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você acha que as políticas dele são boas ou ruins. Eu tendo a concordar, sei lá, com 80% politicamente do que o Trump faz. Só que, pessoalmente, eu acho que fica claro para todo mundo que o Trump ele é um cara que ele confunde força e virtude e firmeza com prepotência e arrogância. O Trump ele é um cara arrogante, né? Claro que isso ficou claro na última entrevista dele com o Zelensky, mas independente, como eu tô falando, tira a pauta política. Vamos pegar o Trump na vida dele. Como ele sempre foi um cara muito rico, muito poderoso, sempre muito bajulado, e ele teve sucesso profissional no que ele fez, ele se tornou um cara que ele se acha super poderoso. Então, mimado. E eu acho ridículo, cara, que as pessoas não entendam isso como um defeito capital. Né? A partir do momento que você é representante de um país, e de novo, independente se eu concordo ou discordo do mérito do negócio, vamos supor que você representa um país, eu represento o outro, e você me taxou e eu vou falar que eu vou te taxar de volta. O jeito que eu comunico isso importa. Você pode falar, infelizmente, o país tal, não você, o país tal está nos taxando, então a gente não nos resta outra opção que não também tal, mas sempre buscando o melhor interesse do povo americano, tô dando esse exemplo. Agora você fala assim, ele me falou que ia taxar, então eu liguei para ele e falei, então eu vou taxar o dobro, porque aqui é a América. Esse jeito importa, cara. Combativo demais, né? A palavra não é combativo, mas a palavra é arrogante. A partir do momento que eu personifico as minhas decisões e personifico as decisões dele e falo que eu sou melhor, que você está passando para frente uma influência de que é legal ser assim. E não é legal ser assim. Então, e eu acho que uma coisa que falta no mundo ocidental de uma forma geral, e principalmente os países maiores, né, que tem mais populações dentro de um mesmo território que se considera um país, existe muito estímulo para confusão, e isso é uma confusão até cognitiva, de você entender que uma pessoa arrogante é necessariamente uma pessoa forte e poderosa. Não. Uma coisa não, a pessoa pode ser poderosa, às vezes é até o contrário. Provar. Exatamente. Pode ser uma insegurança. Né? Então eu acho o Trump, cara, em termos de homem, um cara que ele não deve ser exemplo. Ah, mas ele teve muito sucesso, sim. Ele é o presidente da maior potência militar do mundo. Sim, isso não significa que ele é um homem virtuoso. Eu não considero ele um homem virtuoso. Acho acertadas as decisões profissionais, concordo com a maior parte das decisões políticas do Trump, mas ele, enquanto homem, é um cara que eu não falaria pro meu filho ser igual a ele. Eu não gostaria que a minha filha casasse com um cara igual a ele. Péssimos exemplos na vida pessoal também do Trump. Que eu nem entro nisso. Mas eu sabendo assim, que existe, mas sabendo que existe. Coloca no bolo também. Boa. Sabendo que existe, eu coloco no bolo. É uma boa coisa. Vamos falar do Elon Musk. O Elon Musk, cara, ele é um cara extremamente inteligente, obstinado. E eu entendo ele, cara, porque o Renan é um pouco assim. O Trump é um cara de jornadas, né? Então ele tá com a jornada de fazer uma empresa de perfuração de túnel. Ele vai lá e coloca toda a energia dele. Daqui a pouco ele se cansa. Agora é outra coisa. Agora eu vou criar um carro muito louco. Aí ele vai lá e cria. Puta, agora eu quero chegar em Marte. Puta, agora eu quero... E hoje ele tá na jornada de influenciar politicamente o mundo. E eu nem acho que o Trump, que o Musk é um cara arrogante, nada disso, muita ambição. Faz parte da natureza humana você, né, ter ambições que você ainda não atingiu. Só que eu acho uma coisa que a gente tem que, principalmente você que se considera de direita, tá? Você pode gostar ou não gostar do Musk, você pode concordar ou discordar das decisões políticas dele. Entenda, o Musk não é um salvador, principalmente pro Brasil, que eu vejo muita gente falar, agora o Musk vai peitar o Xandão e vai acabar com a censura no Brasil, irmão. Porque ele não quer fazer isso sobre o Brasil. Quase todo dia ele coloca não quer fazer relacionada ao Brasil. O Xandão meteu-lhe a multa e falou, você vai ter um representante aqui, senão sua empresa vai se ferrar. Ele tirou o X no Brasil, colocando o Brasil numa lista seleta de países quase ditatoriais que não permitem a existência do X, e o Musk baixou a cabeça. Então, não se deixem levar por cara ficar bradando. E faz parte do jogo do Musk bradar, e ele tá fazendo o jogo dele, otário é quem acredita. Tá? Vamos falar do Putin. Putin é outra figura, cara. O Putin, a moral ocidental, especificamente a moral russa, ela é diferente do que a gente hoje considera aqui, né? Os russos, até pela condição geográfica do país deles, né? Um país muito isolado, um país muito frio. As relações familiares, as relações da comunidade, elas são muito fundamentais. A Rússia é como se fosse uma grande fazenda conservadora, vamos chamar assim. Né? Então, para eles, cara, eles têm não é bem uma moral, não estou encontrando a palavra, mas eles têm um senso diferente de prioridades. Enquanto, por exemplo, para um povo ocidental, principalmente um brasileiro, por exemplo, que passou por uma ditadura militar e hoje está liberto e gosta disso, a liberdade é um valor muito importante. Para o povo chinês, por exemplo, já não é. Lá tem um partido só. O cara fala, não liga muito para isso. Né? A Rússia é mais ou menos isso. Eu diria para você que o ego do Putin
ele está ligado diretamente à sua nação, não só porque ele é presidente, mas porque ele é russo. Eu vou dar um exemplo. Você pega... Historicamente, eles sofreram muito. Não, assim, você pega, por exemplo, uma entrevista do, sei lá, o Fedor Emelianenko, né? Que é um grande lutador, porra, um cara super frio ali. O cara parece uma porta falando. E aí, meu, o que você acha? Ó, pra próxima luta eu quero ir bem pra dar orgulho para a mãe Rússia e dar orgulho para o meu país, porque tudo é Rússia, tudo é Rússia. Então, esses caras, eles têm uma cabeça diferente da nossa. Eu acho que no caso do Putin, né, que é um ditador filho da puta, ele fazer isso de invadir a Ucrânia e tal, é uma questão de ego ligado ao que ele foi criado para ser, que é um cara ligado necessariamente, visceralmente, à sua nação, não só por ele ser presidente. Você falou mais uma? Quem que era outra figura? Eu falei do Milei. Do Milei. Só para encerrar do Putin, eu acho que era pré-guerra, inclusive essa pesquisa, mas teve uma pesquisa que trouxe que os jovens russos são os jovens mais felizes do mundo. E a gente pensa, porra, mas na ditadura lá, né? Que é uma ditadura meio maquiada, mas Sim. né? E os caras, a galera também não tá nem aí, entendeu? A galera curte, o país tá mais ou menos organizado, está tocando sua vida. Falam muito que isso aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil também. Teve a galera que lutou, mas muita gente tocou a vida. Foi que eu vou te dizer, pesquisas de felicidade são as pesquisas mais difíceis que tem, porque felicidade é uma coisa muito subjetiva. Tem cara que tá na merda e tá feliz, tem cara que tá bem, tá... Por exemplo, o Japão é um país com índices altíssimos de suicídio. Né? Mas é porque uma outra questão. Países nórdicos também. Países nórdicos também. Por exemplo, a Islândia, por exemplo. Mas é que a Islândia tem um caso específico de lá, que, por exemplo, lá você fica 4 meses tendo dias inteiros de noite, né? Então tem essas questões. Por exemplo, a Irlanda é um país cinza, mano. Eu fui pro leste europeu, fui pra Eslováquia. E aquela história das mulheres... Só pra Eslováquia, você já chegou aí pra algum outro país? Foi pra Ucrânia. Mas é que a Ucrânia eu fiquei 23 horas e eu tava tão tenso, né? Que, porra, sem celular ali, aqueles alfabetos tudo esquisito, e meu Deus, que eu não fiquei olhando muito o país, eu só queria ir embora. A Eslováquia não, eu passei 4 dias lá. Um país absolutamente cinza, cara. Então, assim, é um país que, pela própria natureza, você fica mais triste de estar lá. Né? Então é diferente, né? Então, mas por outro lado, você estuda mais, o cara produz mais então, também, aí tem mais essa questão. Países frios tendem a fazer com que as pessoas tenham mais aptidão para atividades indoor, né? Atividades de alta concentração, planejamento, né? Por exemplo, se eu tenho 4 meses no ano que eu não consigo plantar e colher, eu preciso me planejar, cara. Eu preciso me planejar. Vai fazer fórmula, você vai escrever. Exatamente. Você vai guardar, você vai criar uma coisa que é a conscienciosidade, que eu tô lendo muito sobre isso agora, que é, basicamente, a conscienciosidade é você sentir que você precisa adiar uma recompensa. Então, por exemplo, eu quero dormir agora, mas não posso dormir, porque eu tenho que, sei lá, trabalhar ou estudar ou fazer alguma coisa. Então, eu vou adiar a minha recompensa sono em prol de um objetivo maior. É a mesma coisa. Se eu tô aqui plantando e colhendo, eu tenho mais do que eu vou comer naquele período, porque eu sei que vai ter um período lá para frente que eu vou precisar. Então você começa a sentir a obrigação, que é diferente de você ter a cognição da sua obrigação. Cigarro e a formiga, né? É isso, é mais ou menos isso. Então você consegue, você molda a cabeça dessas pessoas de forma diferente, entendeu? Qual Milei, né? Milei. Eu falei do Milei, lógico, que a gente tá falando em Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, são caras maiores que o Milei, que acabou de chegar, mas eu também vejo Milei tá algo mais parecido, né? Ele tá muito mais perto e virou meio que uma referência para nós, né? Sul-americanos e tal. E inclusive o Trump fala muito mais do Milei do que do Lula, né? Cara, é difícil analisar o ego do Milei, porque o Milei realmente é um cara desequilibrado, ele é um cara louco, né? Ele realmente é louco, né? Eu acho ele um Não era campanha. Não era parte era campanha, parte não era. Por exemplo, quando ele falava assim, eu não vou nunca negociar com comunista. Eu até fiz um vídeo antes, falei, olha, ou ele vai descumprir a promessa e a Argentina vai ficar bem, então você tem que torcer para ele descumprir uma promessa de campanha, ou ele vai cumprir a promessa de campanha e vai ferrar a Argentina, consequentemente a narrativa de quem acredita em menos Estado. Espero que ele descumpra com a promessa dele. E felizmente ele descumpriu e está fazendo um excelente governo. Né? Só que ele é realmente muito louco. Ele já falou coisas tipo assim, eu já fiz sessões de, como é que é? Quando você vai conversar com um morto, puta, sei lá o nome. Não é telepatia, tem um nome, de sei lá o quê, pra conversar com os meus cachorros, tipo. Entendeu, cara? Então o cara é muito louco mesmo. Talvez. Tipo isso, né? Pra eu
pra eu conversar com meus cachorros e falar, mano... O cara é excêntrico, vai, é pra dizer o mínimo, excêntrico. né? Mas assim, de novo, tô falando, analisando a pessoa, né? Politicamente, eu tô admirando muito o governo dele. O cara que chegou com muita coragem, enfim. Corajoso pra caramba. O Mal trouxe esses nomes que são ligados a um conservadorismo, a uma direita e tal, né? E aqui no Brasil principalmente, mas acho que no mundo todo, mas essa palavra conservador, ela virou um lugar, né, de crítica muito vinculada ao bolsonarismo e tal, mas se você der uma lidinha básica ali nas primeiras páginas, não é bem assim, né? Um conservadorismo mais tradicional, ele tem a ver com conservar pilares, mas também saber adaptar coisas, assim. O que você se considera um conservador? Cara, o que você entende disso? Com certeza, cara. O lance é o seguinte, cara. Eu cresci nos anos 90 e pra mim a palavra conservadorismo era sinônimo de atraso. Pra mim, conservador é atraso, entendi. Mesmo porque quando você é jovem, você quer... militar. Eu não ligava nem só a termos políticos diretos, mas assim, você ser conservador é você ser um cara reacionário. Então eu sou contra novidades. E quando você é jovem, você é disruptivo, você quer fazer revoluções, não sei o que lá. Então você fica o tempo todo falando, não, porra, é isso aí, conservador é uma merda. Então eu cresci achando que ser conservador é uma porcaria. E eu acho que aconteceu com o rótulo, e hoje a culpa é dos conservadores, algo que acontece hoje com o rótulo feminismo. O feminismo, o que é feminismo? Feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo é entender que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens. Aí foi feita uma pesquisa na Inglaterra, no seguinte, você é mulher? Sou. Você acha que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens? Sim. 90 e tantos % achando que sim. Você se considera feminista? Não. Então peraí. Então houve um claro descolamento do rótulo ao seu objeto inicial. Eu acho que isso está acontecendo não só com o rótulo conservadorismo, porque o rótulo conservadorismo ele foi pintado pela esquerda durante os anos 80 e os anos 90 como algo retrógrado, imbecil, etc. E a gente conseguiu uma janela de oportunidade nos anos 2010 ali de mostrar que não era isso, só que hoje os responsáveis por estragar o nome conservadorismo e mais o nome direita são os próprios membros da direita. Hoje, eu vou te dizer, um cara chega pra mim e fala assim, você é de direita? Sou de direita. Porra, e o nosso Bolsonaro vai ganhar? Eu espero que não. Mas você não é de direita? Então, você grudar o rótulo direita a um presidente, ainda mais como o Bolsonaro, que traiu, mostra como hoje a própria direita estraga o rótulo. O que é ser de direita hoje? As pessoas acham que... Já sei que é ser de direita. É ser aquele cara caricato que mete uma calça camuflada, mete na foto de perfil aquela bandeira do Brasil com o olhinho chorando, e vai falar, eu sou patriota, por isso que eu tô com o Bolsonaro. Você é um idiota, cara. Você não é um cara de direita, você é um imbecil. Né? Você é um cara caricato, você é um tiozão de zap, né? Bobo, que você tem alguns princípios que são basilares e que são milenares. Defesa da família. Beleza, você tem isso intrínseco em você. Você sente. Não é que você, através de cognição, chegou a essas conclusões. Você sente isso. Você sente que é importante você cuidar do teu filho. Você sente que é importante cuidar do teu pai que um dia cuidou de você. Isso é ótimo. Seus valores estão legais. Só que através de uma preguiça mental, que é o início do nosso papo, de não ver o que as evidências te mostram, você está de forma infantil colocando esses princípios que são bons nas mãos de uma pessoa, que já está errado, que claramente já traiu esses princípios. E você não quer ver as evidências, então você virou uma caricatura de si próprio. Isso é muito ridículo, cara. Isso é muito ridículo. Por isso que eu tô falando, a verdadeira força do homem, e eu acho que isso é uma coisa... que isso sim dá pra dar um conselho genérico, isso serve pra tudo. Você tem que ter força pra ver o que a evidência te mostra e aceitar aquilo e pensar na solução para aquilo. Porque o que uma criança faz? Até eu tenho um vídeo do Pondé que é muito bom, que ele fala que para os ateus, não, para Freud, o religioso é o cara que volta a ser criança porque ele vê as coisas que ele não tem controle e coloca nas mãos de um ser divino. É como uma criança faz. Então, eu posso fazer essa mesma analogia em referência a essas pessoas que são adultos e se colocam como ferramentas de um presidente traidor. O que uma criança faz? Meu brinquedo quebrou. Pai, conserta pra mim. Mãe, conserta pra mim. Alguém vai fazer algo por mim. A culpa não foi minha e alguém vai fazer algo por mim. É a mesma coisa que hoje um cara que se considera de direita, coloca todas as esperanças no Bolsonaro, faz. Tá tudo errado, a culpa não é minha, mas alguém vai consertar por mim e alguém só pode ser o Bolsonaro porque eu amo ele. Ele falou as coisas que eu quero ouvir. Isso é infantil, cara.
Isso você está agindo como uma criança, não como um homem. O conservadorismo é um conceito complexo, não dá para encaixar nisso, né? Você pode ser de direita, ser conservador e não necessariamente apoiar o Bolsonaro. Na verdade é o seguinte, o que é ser conservador? Ser conservador é você entender que existe um pacto geracional de que você tem que passar para frente aquilo que já foi provado que deu certo. É isso. Conservadorismo é isso. Você quer conservar o que deu certo. Isso significa que você não aprova mudanças? Claro que não. Claro que você aprova mudanças. Inclusive, a instituição mudança faz parte daquilo que deve ser preservado para gerações futuras. A palavra reforma é... Exato. Por exemplo, antigamente se fazia sangria. Quantos e quantos séculos não se fez sangria para curar doenças? Sangria não funciona. Um dia se entendeu, peraí, cara, existem seres microscópicos, né? Com a evolução das lentes suíças, inclusive, os biólogos foram lá, viram uma planta e falaram, tem uns quadradinhos aqui, isso é uma célula. Nossa, umas coisas que se mexem, são micro-organismos. Existem coisas que a gente não vê. Pô, será que as doenças não vêm desses... entendi, então vamos mudar isso? Óbvio. Né? Então a mudança faz parte do conservadorismo também. Agora, a forma da mudança importa. Né? Então eu acho que dá para resumir o conservadorismo da seguinte forma: é um pacto geracional que você vai pegar o que deu certo no passado e vai transmitir para as gerações futuras. É isso. É do Kirk, né? Acho que esse pensamento. Não vou saber agora exatamente, cara. Aula, não vou saber exatamente. E aí um outro termo que é o termo liberalismo, que inclusive é um papo interessante você falar com um americano. Você fala de liberalismo. Para eles o liberalismo é o liberalismo não o econômico, inglês. né? Sim, então sim. O liberal o liberal americano, você tá falando. Exato. Então, aqui no Brasil, o liberal também é um braço do conservadorismo e o MBL, que aqui temos alguns artefatos do MBL, Movimento Brasil Livre, cheio de liberalismo, mas eu queria saber de você se recentemente vocês meio que estão dando uma guinada, repensando o liberalismo como base ou continua firme nessa... Aqui no Brasil fica muito vinculado à economia, né? Quando a gente fala do liberalismo. As pessoas entendem o liberalismo como um conjunto de regras econômicas, e não é, né? Essencialmente, o liberalismo, ele, na verdade, você pegar lá o John Locke, o que ele fala? Ele fala defesa da vida, defesa da propriedade privada, defesa da busca da sua felicidade. Isso são coisas muito maiores do que só a relação tolerância às diferenças religiosas. Exatamente. E dentro do liberalismo, muita gente, por causa da palavra, né, da semântica da palavra, a pessoa confunde liberalismo com liberdade. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: a liberdade em si é um paradoxo. Se eu chegar para você e falar assim, você quer ser livre? Quero. Você pode ser livre para ser intolerante? Isso é um paradoxo. Não. Então eu não posso ser livre para assim. Então você tem que ser intolerante, né? Com a intolerância. É um paradoxo. Isso é um paradoxo. Então eu nem me baseio, cara. As nossas ações, elas nem são baseadas em doutrinas ideológicas. Mas se fosse, eu já diria para você que 90% das pessoas que falam o que é liberalismo não entendem o que é liberalismo. Liberalismo não é... não quero Estado no meu negócio. Não, cara, isso é uma consequência marginal de um pensamento que falou sobre... Por exemplo, liberalismo tem a ver com acabar com a escravidão, cara. É outra coisa, cara. O liberalismo é muito mais profundo do que isso. Mas vamos pôr de lado aqui a doutrina ideológica. O que a gente fala é o seguinte: a gente não pode ser liberbobo, cara. Eu não posso ser liberbobo, né? Porque ser liberbobo também é uma forma infantil de você achar que você tem resposta para tudo. Eu não acredito que você acabar com o Estado totalmente seja solução para nada. Tanto que a maior prova que a gente pode ter, e qualquer debate com libertário acaba quando você traz utilitarismo. Você pode ficar no campo das ideias, e a gente vai ficar fazendo ginásticas mentais, filosóficas. Me fale um povo, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer momento da história, que simplesmente sobreviveu sem imposto. Não existe. Se você for nas tribos primitivas, já existe imposto. O cara que caça, ele não caça pra ele caça pra todo mundo. O cara constrói uma casa, ele não constrói só pra ele constrói pra todo mundo. A mãe que cuida do filho não cria só o filho dela, cria pra comunidade. Então, o ser humano é um ser vivo projetado, a gente foi desenvolvido para viver em conjunto. E viver em conjunto necessariamente tem imposições que você pode trocar a instituição. Não é o Estado que te impõe, tá? É um conjunto de seres humanos, então tá, você chama aquilo de Estado. Então eu admito a existência de Estado. Agora, assim, quando eu falo que a gente não pode ser liberbobo, cara, a gente não pode pensar, por exemplo, o seguinte: vamos fazer o seguinte, cara, deixa eu dar um exemplo bem de liberbobo. Os Estados Unidos é o Paris do liberalismo. Não é.
Nos Estados Unidos, a gente só tem internet por causa de uma intervenção estatal. Outra coisa, o agro brasileiro é muito forte? É a única coisa hoje no Brasil que é pujante. A única coisa, tá? Indústria no Brasil não existe, serviço no Brasil não existe, só existe agro. Por que o agro é o agro? Por causa da Embrapa. Ponto final. Quando você vai trabalhar com... Eu gosto de ciência. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com ciência de base, é uma ciência que não tem aplicação imediata. Hoje os caras estão tentando descobrir quando você bate um próton no outro, que sai um quark, Cara, qual a aplicação disso agora? Agora nada. Então, sei lá, talvez daqui 20 anos o cara fala, puta, meu, aquela pesquisa que ele gastou milhões de dólares, ajudou a fazer, mas hoje você não tem uma recompensa. Então você precisa de Estado, cara, precisa de Estado. Mas o conceito de, desculpa, Valtinho, só pra continuar nesse tema do Estado mínimo ainda é uma bandeira que você defende. Claro, com certeza. O problema é reduzir o Estado, não é acabar com ele. É reduzir o Estado, só que o problema é o seguinte, cara, o que é reduzir o Estado? Aí a gente pode entrar por exemplo, se eu pegar e falar assim, cara, eu vou reduzir o meu copo de cerveja, eu tiro uma gota daqui, tecnicamente eu reduzi. Ou eu vou despejar ele aqui, ainda tem vai ficar um pouquinho de cerveja. Então, tirar ele de onde ele não interessa. Então, a medida, aí a gente tem que discutir ponto a ponto, por isso que é tão difícil. Entendeu? Por exemplo, se eu chegar para você e falar o seguinte, não tem que ter Estado na educação? Tem. Quanto? Do jeito que está hoje? O MEC regulando uma grade curricular imensa, você não pode contratar nem serviços terceirizados sem o Estado. Não, claro que não. Então acaba com isso. Então eu não quero nem essa medida nem outra. Aí tem que fazer um debate amplo para entender, neste caso, onde a gente vai encontrar a medida do Estado. Tá, vamos para a saúde, outra coisa. Vamos para turismo, outra coisa. Entendeu? Então, não é um debate fácil. Por isso que o MBL se propõe a fazer isso através do Livro Amarelo. Né, que é basicamente uma iniciativa que nós temos de escrever o projeto que nós temos para o Brasil. Pouquíssimas pessoas fizeram isso na história do Brasil. Com quantas assinaturas que está o Partido Missão? O partido é outra coisa. O partido precisa de 550 mil assinaturas em 2 anos. Nós já temos mais de 68% validadas e já temos as assinaturas que precisavam prontas em estoque. A gente já coletou, a gente só está enviando agora para o TSE. Então, a ideia vai rolar. O socialista olha para o governo como uma grande solução, o liberal, se vacilar, o liberbobo, como se chama, usa o mercado como grande solução de tudo. E não é por aí, né? Desculpa. Não, mas desculpa eu. Eu queria falar assim, a gente está falando um pouco ainda de liberalismo, conservadorismo, um pouco mais do lado direito da direita da política, né? E eu fico pensando assim, quando eu leio assim, as características do conservador, eu vejo frases como tipo, fazer as perguntas incômodas, saber transitar. Então tem um cara, sabe quem é o João Pereira Coutinho? É um português que escreve na Folha. Por esse nome me lembra, mas não vou... Ele é um português conservador, professor, que escreve na Folha, ele é muito bom. E ele sempre fala... tem que saber transitar. Você vai falar de socialismo, vem na cabeça igualdade. Você vai falar de liberalismo, você pensa em liberdade. Você fala conservador, você pensa no quê? Não pensa muito em nada. Vai conservar, tá, mas o quê? Você tem uma transição. E aí ele faz uma metáfora de uma consulta médica, que ele fala, o conservador é aquele cara que, assim, se você é um socialista, você chega no médico, ele fala, não precisa me falar os sintomas, eu já sei, tem que fazer tal coisa, porque é a busca pela igualdade. O liberalismo é a busca pela liberdade. O conservador é aquele que vai falar, peraí, deixa eu ver o que você tem, deixa eu te examinar. Às vezes, a busca por algo num país pode ser mais igualdade, sim. Um conservador pode, inclusive, chegar a essa conclusão. E eu fico pensando, como um conservador de verdade faz, por exemplo, campanha política? Você vai num debate ou você vai num palanque e fala, não sei bem, calma, preciso fazer um diagnóstico, vamos com calma. Não é difícil você ser fiel a isso? Eu vou te dizer uma coisa, eu não digo nem em termos de conservadorismo, né? Eu digo qualquer discurso que ele foge do simples, ele já é mais difícil para você propagar. O populismo... porque assim, existe o populismo conservador também. Qual é o populismo conservador? O populismo conservador é eu apontar o dedo pra você e falar assim, ele é um abortista que quer que seu filho vire uma pessoa trans. O Bolsonaro é extremamente populista, por muito, exemplo. Muito, né? Mas assim, existe o populismo conservador, que é basicamente eu sou o defensor da família, eu amo minha família. Isso é populismo conservador, né? Eu acho que o populismo, eu não acho que existe uma dicotomia, discurso conservador e populismo. Existe populismo de uma forma geral e qualquer discurso que seja um pouquinho mais elaborado. E vou dizer mais ainda, hoje os maiores populistas estão no campo da direita, o que é mais triste ainda. Né? E digo mais ainda, cara, no Brasil, cara, esse nem é o debate principal. Eu vou te dizer que hoje no Brasil, cara, nós não estamos divididos entre direita e esquerda. Nós estamos divididos entre centrão, que é 90% do Brasil,
e os outros 10% que aí se dividem entre direita, esquerda, liberal, conservador, isso, aquilo, outro. Né? O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é que hoje a gente nem faz a reflexão. Se você chegar no interior, por exemplo, do Pernambuco, que eu já fui muito para lá, não existe o debate. Se aborto é bom, se aborto é ruim, se droga tem que ser liberada, se não tem que ser, se o imposto é isso, se PEC do teto, se for para isso, esse debate não existe. Então existe o quê? Nada. Existe alguém que, mandaram votar no... sei lá, no Serjão, então é no Serjão? É no Serjão? Arrumou as cestas básicas, então é no Serjão. Não existe, a gente nem tem o debate ainda. Eu até brinco assim para as pessoas, mas o que você acha da polarização? Eu falei, quem dera a gente fosse um país que as ideias estivessem divididas em, sei lá, igual no parlamento inglês, né? Os conservadores e os trabalhistas, nossa, né? Não é, imagina, ninguém sabe porra nenhuma aqui, cara. Você vai perguntar na rua, as pessoas não sabem nem fazer conta de matemática, cara. Cara, tem um vídeo de um cara, ele vai chegar pro cara e falar, quanto é 50% de R$1? As pessoas não sabem quanto é 50% de R$1, cara. Entendeu? Então não tem, né? Não tem, é foda. Queria trazer também outro problema do Brasil e algo bem recente que o MBL está envolvido também. Aliás, 2, né? O primeiro é do crime organizado, e aí eu acho esse debate bem profundo, porque é aquilo, né? Eu acho que o brasileiro, ele já normatizou o absurdo. Então, no futebol, normalizar roubo, você tá na rua, você é assaltado. Foi assaltado semana passada. E aí na política o cara roubar 1 bilhão, absolutamente normal. Funkeiro falando de crime, hoje é trap. Talvez isso começou nos Estados Unidos com os rappers, gangsters e tal. Aí você me diga se você concorda. E é uma bandeira ferrada do MBL hoje. Sensacional que vocês estão batendo nisso. Eu quero saber de você se você acha que realmente o Brasil hoje, cara, a gente vê o absurdo e isso já é normal, não tem jeito, o brasileiro já normalizou. Cara, eu acho o seguinte, o brasileiro normal ainda não normalizou o crime organizado, não é isso. E eu vou te dizer uma coisa, para você ter o caos, você não precisa que a maior parte das pessoas deseje o caos. Não é assim. Se eu tiver 10 pessoas dentro dessa sala querendo deixar a mesa organizada e tiver uma pessoa que quer desorganizar, a gente ainda consegue manter a organização, mas já vai dar trabalho. Se a gente tiver 3 pessoas aqui contra 7, isso aqui já fica um caos. Porque é muito mais fácil você propagar o caos do que propagar a ordem, né? Até uma questão entrópica, né? Mas enfim, o fato é o seguinte... Eu não acho que no Brasil a maior parte das pessoas normaliza o crime organizado. Não é isso. Mas hoje nós já passamos da medida do tamanho de pessoas que normalizam o crime organizado a ponto da gente ter o caos praticamente instaurado. Praticamente não, o caos instaurado. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você fizer uma pesquisa hoje com os brasileiros e falar assim, você acha que é normal, sei lá, você ter que comprar gás do Comando Vermelho? A maior parte das pessoas vai dizer que não. Só que existe um número suficiente de pessoas de falar, meio que a realidade, a ponto disso ser realidade. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro. Você não tem como você achar que tá tudo certo, você ter um território tão vasto quanto um morro inteiro sendo dominado por uma facção criminosa onde a polícia nem entra. Cara, como assim? Isso é como se fosse... Vamos lá, o que é uma guerra? Imagina que a Venezuela fala assim, vamos entrar em guerra com o Brasil. A Venezuela invadisse o Brasil. O que eles estão fazendo? Eles estão dominando uma parte do seu território. O que você faz? Você pega o exército e você vai fisicamente retomar aquela... Como é que pode você ter dentro do Rio de Janeiro, que é uma capital importantíssima do Brasil, você ter um território tão vasto onde a polícia não entra? Então você tem um inimigo, você está em guerra. Se você negar a guerra, é mais uma chance de você perder, mas você já está em guerra. Então eu acho que isso não tem como ser... Não tem como isso ser aceitável. Eles vivem em guerra há muitos anos já. Eles vivem em guerra há muitos anos e existe uma questão que é o seguinte, cara. Qual que é a grande ferramenta hoje do crime organizado? Mexer com o imaginário, principalmente de pessoas mais jovens, e você não precisa mexer com o imaginário da maioria da população. Você precisa mexer com o imaginário de uma parcela suficientemente grande para que o caos continue instaurado. Então eu não preciso, vamos lá, eu nem sei qual é a população hoje do Rio de Janeiro. Vou falar de São Paulo. São Paulo você tem 40 milhões de habitantes. Você não precisa ter 20 milhões de habitantes normalizando o PCC. Você não precisa disso. Se você tiver 2 milhões, 5% da população
né? Aliás, 0,5% da população. É isso? Tô ruim de conta. É isso aí. Normalizando isso, você já se ferrou, cara. Você já se ferrou. Né? Se você tiver uma parcela pequena, mas em termos relativos, mas em termos absolutos, suficiente para você dominar um território e achar que aquilo lá está normal, você já tem o caos instaurado. Então aqui no Brasil, nós temos esse problema. Nós temos um problema onde é considerado normal um morro, então você não está falando da maior parte do território do brasileiro, mas um território suficientemente grande, onde você tem um domínio, uma facção criminosa, que os caras vendem gás, os caras vendem internet, e a polícia simplesmente não entra. Cara, e quando a gente fala de crime organizado, ele é organizado porque ele tá no Senado, ele tá na Câmara do Rio, ele tem juízo, o judiciário todo tomado. Eu acho que essa organização é muito mais difícil de guerrear do que com a AR-15. Então, aí existem duas questões, né, cara? A primeira questão você tem o crime organizado dominando fisicamente territórios e claramente cruzando linhas de crime. E você tem uma outra coisa, que são as instâncias superiores dominadas por pessoas do centrão, que nem sempre são criminosos. Eu não vou te dizer que 90% dos políticos brasileiros são criminosos, mas 90% dos políticos brasileiros são centrão, são corporativistas, são pessoas que não estão a fim de enfrentar o problema. E como não há demanda popular para que eles enfrentem o problema, então eles ficam na deles. Entendeu? O que eu estou falando é o seguinte, isso é uma coisa que eu aprendi na política e foi talvez o meu maior aprendizado. Antes eu ficava xingando político. Política do filho da puta. E é mesmo. Só que aí quando eu entrei lá eu descobri que na verdade a população também é. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Como é que pode os 6 últimos governadores do Rio de Janeiro serem presos? Você vai me dizer que isso não é culpa da população? Desculpa, cara. Se você escolhe 6 governadores que foram presos, você vai me desculpar. Aí vamos pegar o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, cara, o Rio de Janeiro é um caos, bicho. O cara está popular porque ele levou o show da Madonna, velho. Então, se você é esta bosta de povo, você vai ter uma bosta de representante. Uma coisa que eu digo é o seguinte. A gente no Brasil, a gente claramente tem uma crise de representatividade. Isso está claro. Se eu chegar para as pessoas e falar assim, você é a favor de privilégio para político? Cara, não. Quando você pega as votações de político, é sempre no sentido de aumentar e não de diminuir. E esses caras continuam se elegendo. Ou seja, isso é um dado matemático. Se a maior parte das pessoas não querem uma coisa, esta coisa consegue e essa coisa acontece. E esse político se elege, você tem claramente uma crise de representatividade. Aquele cara que está lá não representa as vontades desse cara que está aqui. Por que então ele continua se perpetuando? Está muito nítido, porque nós temos uma crise mais profunda. Nós temos uma crise de identidade. A gente não sabe o que a gente é enquanto povo. Vamos supor que eu voto em você, aí você vai lá e rouba um pouquinho. Fez uma rachadinha. Aí eu fico sabendo. Eu não penso o seguinte, esse cara está me representando. É isso que eu quero ser enquanto povo? É isso que eu quero ser enquanto sociedade? Eu não penso assim. Eu penso assim, se eu fosse ele também ia roubar um pouquinho, então tá tudo certo. Me dá o meu quinhão. Então, o que você vai fazer por mim? Vou mandar reformar a quadra aí de um parque que você frequenta. Ah, tá bom pra mim. A gente faz isso, cara. A gente faz essas pequenas demandas, né, personalistas, para figuras que não deveriam nem ter esse poder. Por exemplo, você chega para um senador. O senador, ele tem que representar o Estado, cara. Não tem nada a ver com rua. A gente tem aqui senadores fazendo propaganda que eles asfaltaram rua. Eu mandei asfaltar a rua aqui, então vote em mim. A pessoa nem sabe de nada, então demorou. Então nós temos uma crise de identidade, isso é muito mais profundo. Num país que vive uma crise de identidade, aí a gente vai entrar num discurso um pouco mais complicado. Que o Brasil nunca teve uma identidade real, né? Pois é, mas eu vou chegar no que você estava falando de ser liberbobo. Você não pode ser liberbobo. Você não pode, por exemplo, falar o seguinte, não, um artista cantando o hino do Comando Vermelho é só uma expressão artística. Não. Se você tem um país que tem uma crise de identidade, você tem, olha o que o liberal está falando, você tem de censurar determinados discursos. Pelo menos com dinheiro público, né? Então, o projeto da Amanda e do Kim não fazem isso, tá? São projetos administrativos que impedem a contratação através de dinheiro público. Eu vou além. É um detalhezinho do detalhezinho. Né? Eu vou além. Eu acho que a gente tinha que ter uma reforma constitucional que impedisse um discurso de apologia ao crime organizado. A gente tinha que fazer o que o Kelly fez em El Salvador. Nazismo. Que é exatamente. Eu já fui liberbobo a ponto de falar assim, não,
É melhor que você deixe o nazista ser nazista pra você saber que ele é nazista e aí você... Combater. Eu já fui esse liberbobo. Liberdade de expressão acima de tudo. Aí você fala, não, peraí, cara. Isso é um discurso perigoso. Ainda mais num país com QI médio de 80 e pouquinho, você encanta pessoas com um discurso imbecil que vai matar os outros. Então você tem que ser intolerante. Sim, você tem que ser intolerante. Então é censura? É censura. Você tem que censurar o discurso nazista? Sim. Você tem que censurar o discurso terrorista? Sim. Você tem que censurar o discurso de crime organizado? Sim. A ideia da lei do Kim e da Amanda para você, no seu olhar, ela vai além, então? Não. O projeto não vai além. Eu iria além. Uhum. Porque eu também vou citando as pessoas que eu vou lembrando quando a gente fala. O Perrone, acho que estava falando. Alguém perguntou numa live dele o que achava dessa lei. Ele falou, é uma coisa assim que eu acho que a gente não devia estar discutindo. É óbvio. Precisa de lei pra óbvio, isso? A gente precisa debater essa merda. Exato. Tipo, cara, você não deveria pôr dinheiro público em quem promove um estado paralelo, que é o que você falou. É a mesma coisa que a Venezuela invadir, a gente fazer música defendendo a Venezuela. Você começa a se perguntar, caramba, tá rolando então um show com dinheiro público desses caras? Uma lei dessa pode, talvez indiretamente, ainda que não seja pelo que você está falando da ideia dela, trazer essa identidade um pouco, pelo menos de noção de identidade que a gente... É que o lance é o seguinte, esse é um primeiro passo para você começar a combater isso, né? O projeto da Amanda e o projeto do Kim, eles impedem a contratação, através de dinheiro público, de shows com apologia ao crime. Não é personalista com o Luan, não é personalista a um estilo de música ou outro, é assim. Se o Gustavo Lima cantar tchê, Comando Vermelho e você, não vai poder ser contratado pela prefeitura. É isso que o projeto faz. Eu vou além. Eu acho que a gente devia entrar, sim, num estado de exceção. Num estado de exceção, onde é o seguinte, irmão. O que eu faria, tá? Se eu fosse hoje presidente do Brasil. Primeiro passo, nós vamos construir um presídio gigantesco. Assim, gigantesco. De concreto, duro, feio, igual é o cara lá como é o nome lá? Puta, tinha Alcatraz, Secote. Tá? É igual tipo o Secote. A gente construir tipo um Secote. E fala assim, nós vamos criar, tá? Nós vamos fazer o encarceramento em massa de membros de facções criminosas. Neste estado de exceção, é o seguinte, nós vamos primeiro prender, depois nós vamos perguntar. É assim, igual o Bukele fez. Então é o seguinte, você meteu uma tatuagem 1533, você vai ser preso. Ah, mas não pode... a liberdade... Não, 1533 não é só um número. 1533 aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, é apologia ao PCC, então eu vou te prender. Ah, mas você não é nada, você é só um bobo que tatuou, então você vai remover tua tatuagem e aí eu vou te soltar, beleza. Não corre o risco de... Eu entendo bem o que você está querendo dizer. Porque, assim, sabe o que eu ouço ouvindo você falando isso? O que, sei lá, vou pegar pesado com você agora. Fica à vontade. Quando eu ouço o Felipe Neto falando que tem que prender fascista que falou tal coisa. Ele tá, né? Sim. Ele tá gritando pro mundo os ódios dele, pelo desconhecimento dele. Mas o que eu quero dizer é isso. Se você, amanhã a gente aprova uma lei que, por exemplo... Não pode falar do PCC e vai ser preso preventivamente. Depois da manhã, quando mudar o governo, mudar a identidade do governo, vai poder prender quem falar que, sei lá, o Trump é legal. É que a ideia é o seguinte, só tomando como exemplo o que foi feito em El Salvador. Em El Salvador não foi feita uma lei. Em El Salvador é o seguinte, eles aprovaram um estado de exceção que tem de ser renovado todo mês pelo Congresso. Então, em primeiro lugar, é uma estrutura democrática que necessita de aprovação recorrente. É muito, cara. Uma vez por mês, no mínimo, tem que renovar, senão sai do estado de exceção. Onde dentro desse estado de exceção é entendido o seguinte, você não vai combater o discurso feio, o discurso mal educado, o discurso ou ladrãozinho de, sei lá, de laranja no sacolão. Não, você vai combater o crime organizado. Porque nós temos uma endemia de crime organizado no Brasil. Nós temos, como eu falei, nós temos territórios dominados pelo crime organizado, onde você não consegue entrar, onde uma pessoa se perde no Uber e ela toma um tiro na cabeça. Entendeu? É isso. Puta, me perdi. Pum, morreu. Eles não perguntam primeiro. Exatamente. Nós temos um estado onde você não atinge a criança através nem da educação, nem do estímulo ao trabalho, nem da instrução formal, nem nem da igreja. E o crime organizado coopta esse cara para ele ser um aviãozinho e depois ele vai subindo e ele tá lá com um fuzil matando policial. Então nós temos sim que entrar no estado de exceção, usar inclusive o exército para prender, não existe outra palavra, prender membros do crime organizado. Se houver enfrentamento, tem que haver a neutralização da ameaça. Os Estados Unidos funciona assim, se você apontar com um policial, é considerado suicídio.
né? Como ele morreu? Puta, se jogou do prédio. Puta, outro se suicidou, tomou remédio. Puta, outro se suicidou, cortou os pulsos. Puta, outro se suicidou, apontou uma arma pra polícia. É isso aí. Apontou. Você apontou um fuzil pro policial, você se suicidou. Então, deveria ser assim. Durante quanto tempo? E aí vem a parte que eu acho que é até chocante. Eu acho que isso não dura um mês, cara. Eu acho que não dura um mês. Porque a partir do momento... Vamos lá, você vai entender isso. Cara, eu gravei esse vídeo hoje, cara. Muito engraçado, né? O que é uma instituição? Uma instituição, ela não é uma pessoa, ela não é um prédio, ela permeia o imaginário popular. Então, se eu falar pra você o que é a maçonaria? A maçonaria não é uma pessoa, não é esse prédio. Esse prédio pode mudar, pode cair. A pessoa, o dono da marca pode morrer. A maçonaria é uma marca onde várias pessoas acreditam que existe, sei lá, um padrão de qualidade na fabricação de uma cerveja. É um conjunto de crenças. É como o dinheiro. O dinheiro é uma instituição. O que é a ordem pública? É uma instituição. Então ela também está no imaginário das pessoas. Quando você tem institucionalizado que a instituição crime organizado suprime a instituição lei e ordem, que é o que acontece quando o crime organizado entra num DP e rouba armas, que aconteceu essa semana, não é só fisicamente uma pessoa invadindo um prédio e pegando uma ferramenta. É uma instituição mostrando para todo mundo uma mensagem de que, olha, nós somos mais fortes que ele. Quando você tem um Oruan cantando o hino do Comando Vermelho, falando várias titânio no pente e as novinhas vêm sentar, você está colocando no imaginário, principalmente de pessoas mais jovens, que você fazer parte do crime, você é mais forte do que a polícia, você vai comer todas as minas, você vai ser poderoso, ninguém vai mexer com você e a vida vai ser maravilhosa. Então, quando você destrói isso, você destrói rápido, quando você destrói o imaginário, quando você começa a matar, presta atenção, você começa a matar traficante com fuzil na mão, quando você começa a falar, cara, fudeu, eu não consigo mais traficar drogas, porque as polícias estão matando os traficantes, rapidamente a pessoa fala, eu estava enganado. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso muda rápido. O problema é que para fazer isso, você precisa de uma reforma no Código Penal. Você precisa de aumentar penas, acabar com saidinha, acabar com progressão de regime, tudo isso. Uma reforma no Código de Processo Penal, porque processos penais, isso é outra coisa também. Eles são vencidos muito mais por questões de ritos processuais do que questões de mérito, do que ritos materiais que se falam, né? Então, por exemplo, se até do colarinho branco, roubei dinheiro público. Eu não entro no mérito se eu roubei dinheiro público ou não. Eu entro no mérito, eu roubei dinheiro público? Quem é você que me acusou? É o promotor. Não, mas o promotor, ele tem o cabelo penteado para a direita. Tem uma linha aqui que diz que você não pode... Então, acha o promotor, prazo de 6 meses, tá? Aí achou outro. Ó, na denúncia do cara, o papel tava amassado aqui. Não pode... E aí você vai ganhando tempo até para escrever. Então, você precisa de uma reforma do Código Penal, reforma do Código de Processo Penal, e a partir disso você faz um estado de exceção que prende e mata essas pessoas. Eu te garanto, isso é uma coisa de... não dou 2 meses. É comprar a guerra, né? Exatamente, é não negar a guerra. No Sun Tzu, ele diz que é o seguinte, você negar a arte da guerra, eu lembro a frase exata, você negar a arte da guerra é o primeiro passo para a ruína. Professá-la corretamente é o caminho para o sucesso. Então você tem que parar de negar que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com o crime organizado. Nisso, você vai correr alguns riscos de ser injusto, de cometer excessos. Vai, cara. Eu não vou mentir pra você. Só que hoje, isso já ocorre. Isso já ocorre num número muito maior e pelas mãos de pessoas que nem têm a licença do Estado. Entendeu? Quando você fala e pensa em crime organizado, você pensa mais em Comando Vermelho Rio de Janeiro ou você acha que aqui na nossa cidade de São Paulo a situação também está parecida com o PCC, que na minha visão... O PCC é mais organizado muito do que mais. A gente estava falando. Tem advogado, tem faculdade, os caras são mais crânio, né? The Hit tem feito um combate sério, né? O problema é o seguinte, o The Hit também está limitado. Porque como eu falei, a instituição não é uma pessoa. Tá, vamos pegar o PCC, é o Joãozinho, mata o Joãozinho, acabou o PC. Não é isso. O PC é um prédio, vai lá e demole o prédio. Não adianta. O PC é uma instituição. Então, combater isso é muito mais difícil, porque o PCC também está no imaginário das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pega, por exemplo, ali na área da represa, tem áreas de proteção ambiental, onde o PCC basicamente invade e foda-se, e eles constroem casa e alugam para você. O cara nem sabe. O cara que aluga ali, ele paga lá R$400 um sobrado com piscina. Ele nem sabe, irmão. Nada. Ele alugou a casa, ele tá lá e, mano, não quero nem saber o que é, que não é. Entendeu? No imaginário desse cara, as coisas estão bem pra eles. Então você tem que destruir isso. O PCC dizem, né, que é mais poderoso do que o Comando Vermelho, é maior, mais organizado.
Mas eu acho que no Rio o problema ele é mais visível até, porque como eu te falei, lá você tem até uma geografia que privilegiou, né, a manutenção de espaços. Uma trincheira. Assim, uma trincheira. E lá é tudo mais descarado. Mas eu diria para você que o PCC é um problema maior para o Brasil do que o Comando Vermelho. Por exemplo, é sabido, né, que há muitas figuras políticas ligadas ao PCC e não ao Comando Vermelho. Você tem um problema muito mais em termos de penetração política do PCC do que do Comando Vermelho. Então, como eu te falei, é muito mais difícil. Então, vamos lá. Quem sabe na Alesp lá você tinha uns colegas. Com certeza, é que eu não posso falar, mas tinha, né? Aliás, eu fui processado criminalmente por perguntar a uma pessoa se ela fazia parte do PCC ou não. Processado. Não posso falar aqui muito, mas basicamente eu perguntei. Fui processado por isso. Me livrei do processo. Mas o fato é o seguinte, se eu tenho uma organização criminosa que está no poder político, e isso é muito abstrato e muito difícil de você ir lá e combater, porque não é uma relação tão clara. Você concorda que você, cortando a raiz dessa árvore, essa árvore murcha, então o que você tem que fazer? Você tem que acabar com as atividades que sustentam essa facção criminal. O que é? Tráfico de droga? Você vai traficar, você vai preso, você vai morrer, irmão. Acabou. Qual é o outro? É lavagem de dinheiro? Você lavou dinheiro pro tráfico, você vai morrer. Ou você vai ser preso. O Bukele fez o quê? Ele pegou, acho que eram 6 ou 7 tipificações criminais, eu não vou lembrar agora, mas era isso aí. Lavagem de dinheiro, porte de arma, menção a gangue, e falou, isso aqui é crime hediondo, cara. Nós vamos resolver o problema. Cara, pra você ter uma ideia, em El Salvador, o negócio foi tão brutal que eles basicamente falaram o seguinte, se o cara já morreu e ele tem uma lápide com o número 18, nós vamos quebrar a lápide. É isso. É isso. Ele não merece ter um local pra ele. Não, não tem tá mais homenagem. Inclusive. Acabou, irmão. Então eu não posso tatuar o número 18? Não. É a mesma coisa que eu chego aqui e falo assim, eu tatuei uma suástica na minha testa, viu? Não, são só alguns risquinhos. Não são só alguns risquinhos. Antes da metade do século XX, inclusive, a suástica não tinha o sentido de nazismo, né? A suástica é um símbolo hindu que significa ciclo da vida. Você pegar um cara em 1910 com a suástica é uma coisa. Agora é outra, então agora você não pode. Ponto. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, tatuar o Osama Bin Laden, tipo, pegar uma camiseta assim, Osama Bin Laden é o rei, é maravilhoso, e entrar nos Estados Unidos. Você não vai entrar, mano. Ele foi... Os Estados Unidos fez isso com o corpo do Osama Bin Laden. Exatamente. Não vamos enterrar. Não vamos enterrar, não vai ter homenagem. Lá, exatamente. É a mesma coisa aqui, irmão. Você não pode ter o cara com a camiseta do Marcinho VP, liberdade é o caralho. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Se você usar essa porra, você vai ser preso, você vai morrer, caralho. É assim. Por quê? Porque esse cara mata a minha família. E você só resolve assim, cara. Só resolve assim. Não tem outro jeito. Doutor, a gente falou bastante de características do homem e tal, de política, na vida pessoal, até esse papo todo aqui partem de princípios, né, de decência, de sociedade. E quando eu tava escrevendo a pauta pra gente trocar uma ideia aqui, eu te perguntei, vou te mandar pra ver se tem alguma coisa que você não gostaria de falar. Você falou que se foda, manda, nem precisa mandar, vamos falar de tudo. Então, mais legal quando é surpresa. Então, acho que não dá pra fugir um pouco do áudio lá, vazado, daquela polêmica toda. Como que você vê aquilo? Teve eu ouvi, né, muita gente falando, porra, isso rola toda semana em qualquer grupo, isso é resenha, não sei o quê. Talvez o erro tenha sido que é uma figura pública, era candidato a governador, acho, né? Ou tem uma meia-culpa, ou você acha que faz parte da zoeira? O que aconteceu ali? Qual a sua interpretação disso tudo? Eu não acho que eu tenho meia-culpa, acho que eu tenho uma culpa inteira na posição em que eu estava, eu não poderia correr o risco que eu corri para ganhar nada, que eu não ia ganhar nada se aquilo não vazasse, e um risco enorme para nada. Então, essa é a minha culpa. Eu não acho que eu tenho uma culpa moral disso, porque a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte, eu não estava na Ucrânia vendo um monte de refugiado estrupiado e eu lá com o celular, mano, puta, as minas são tudo fácil. Não é essa a história. A história eu fiquei 4 ou 5 dias na Eslováquia. Na Eslováquia a gente foi pra bar, a gente saiu, a gente comeu, a gente bebeu. E aí, assim, especificamente o dia que eu falo assim, eu abordei 2 grupos de minas aqui, o que aconteceu? Eu cheguei na Eslováquia, era mais ou menos meia-noite. E a gente, puta, cara, tô morrendo de fome, vamos comer. Aí tinha um McDonald's, a gente correu pro McDonald's, o McDonald's tinha acabado de fechar. E lá, cara, lá assim, eles são muito grosseiros. Não existe, mais 5 minutos. Fechou, cara, fechou. Não, está fechado. É assim, lá eles são bem ríspidos. Cara, onde a gente vai comer agora? Aí fala assim, cara, tem um bar aberto. Beleza, fomos lá no bar. Fomos lá no bar pequenininho, não tem uma mesa. Tá, então vou pedir aqui. Não, pra você ter uma ideia, o pensamento dos caras é muito esquisito, né? Não, você só pede na mesa.
Não, cara, mas eu quero ser seu cliente, você vai faturar. Eu vou pedir um lanche. Muito eu vou cinza, pegar né? e você... Lá ele disse assim, sem mesa, sem atendimento. Aí tinha uma mesa com 3 meninas. Eu falei pro Renan, mano, eu vou entrar lá, vou chavecar elas e vamos sentar na mesa delas. Cara, a gente chegou e foi chavecar essas meninas. Cara, com a cara podre. Eu tava, sei lá, 12 horas de viagem. Aí cheguei lá na menina, oi, tudo bem e tal, a gente é brasileiro, não sei o que lá. As meninas ficaram super assustadas, tipo assim, porque lá não é comum O cara abordar. o cara assim. abordar. A gente, puta, a gente é brasileiro, tal, cara. Só que a gente é bom de papo. Em 5 minutos, vocês são mó legais, senta aí. A gente precisa comer, tô morrendo de fome. E a gente vai pedir aqui, a gente vai deixar o dinheiro, vai pedir na comanda de vocês, tá? Ó, quero um lanche, tá? Fizemos uma conta, tiramos o dinheiro antes. Falei, ó, tô deixando o dinheiro antes com vocês aqui, não é golpe, nada, que eu tô com fome, tá bom, pedimos um lanche. Podemos sentar aqui e ficar conversando? Claro. Então ficamos conversando pra caramba. E é aquela história. São mulheres lindas, assim, que você fala, meu Deus do céu. Te dando a maior moral, cara. Tipo, você foi legal. Diferente da fila de balada aqui em São Paulo. Completamente diferente, que a gente já vai chegar nisso também. Beleza, então, rolou tudo isso, tal, beleza. Aí, vamos pra Ucrânia, e puta, a história que eu já contei 1000 vezes, mas basicamente é o seguinte, eu acordei cedo, a gente ia pra Ucrânia meio-dia pra ficar 2 horas lá, saímos da Eslováquia 11 da noite, entramos, era de madrugada, aí o cara que a gente foi levar as coisas, falou o seguinte, cara, vocês chegaram depois do pôr do sol, vocês são loucos de andar, vocês podem tomar um tiro, aqui é proibido você andar, vocês vão ter que dormir aí. Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei, nossa, num lugar que eu nem conheço, cara, meu Deus, sem sinal o celular. Acordamos, né? Daquela dormidela de, sei lá, né? Você dorme assim, né? Aí acordamos, e tem tudo isso em vídeo. Fomos distribuindo todos os materiais e tal. Vocês arrecadaram coisa pra caramba, né? Muito, Importante muito. Você falado. Eu já vou falar isso. Aí saímos de lá. Importante ser falado. Eu entrei isso tá no vídeo. Eu entrei pela fronteira aduaneira. Então entrei dentro de um comboio de caminhão. Não vi nenhuma mina ali. E saí pela fronteira de imprensa. E, inclusive, eu cedi o meu lugar na van, que a gente tinha uma van pra voltar. Para 2 famílias que estavam lá. E a gente andou. Tipo assim, eu andei, sei lá, umas 2 horas, 3 horas, num frio absurdo. Chegamos na fronteira de imprensa, atravessamos. Atravessamos a fronteira de imprensa. Cara, veio um monte de policial. Umas minas lindas. Uns caras bonitão também, tipo assim, cara, o povo lá é bonito, mano. Oferecendo chá, que legal, vocês vieram ajudar a imprensa, né? Pô, e o papel deles é fazer isso pra que a imprensa dê uma ideia legal do que tá acontecendo. Então você se sente bem, cara. Puta. Depois, sei lá, de 20... Não, eu fiquei 12 horas, eu fiquei, sei lá, umas 40 horas, cara. Sem ir no banheiro, sem tomar banho, sem comer direito, sem nada, cara. Tava, aí pum, volta o sinal do celular. Puta, vamos fazer uma live. Eu fiz uma live, porra, deu certo aqui, não sei o que lá. Entra nos grupos, como é que você tá? Tô bem, respondem todo mundo. Aí no grupo do futebol. E a mulherada. Ou motocross lá. É tudo junto, é tudo junto. E a mulherada? Irmão! Aí saiu. Aí pá. E aí o que eu digo? Que é uma coisa que eu falo. Então, esse contexto importa, né? Quando eu falo assim, porra, a recepcionista do meu hotel. Não tô falando, não tem nada a ver com Ucrânia. Não fiquei em hotel na Ucrânia, cara. Uhum. A recepcionista do hotel na Eslováquia me dando uma moral do caramba. E não dá pra ver, eu não sou nenhum galã, cara. Porra, como é que... O Renan menos ainda. E a menina, não, pô, se vocês precisarem de uma guia, eu conheço tudo aqui, vai ser mó legal, eu quero ver vocês fora daqui. A gente, o que está acontecendo, amigo, né? Beleza. Aí mandei esse áudio e tal. Então a primeira coisa que é importante dizer... Cara, não existe nenhuma perversidade de guerra, né? Aí tem um outro áudio, e são áudios separados, que eu mando que não tem nada a ver com Ucrânia, não tem nada a ver com o leste europeu, que eu falo o seguinte, cara, o Renan faz o Tour de Blonde, que é basicamente viajar pra Europa pra conhecer mulheres lindas. Ele vai pra Suécia, ele ia pra Suécia, ele nunca tinha ido pro leste europeu. Tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, cara, você vai pra cidades mais badaladas, esquece. Você vai competir com os caras mais bonitos, com os caras mais... Esquece. Você tem que ir em cidade pequena, você tem que ir em cidade mais pobre, você tem que ir em cidade onde a pessoa tá indo, sei lá, no mercado, na padaria, não tá necessariamente numa balada com 300 milhões de caras querendo chegar naquela menina, entendeu? Uhum. E aí eu mando aquele áudio tudo misturado. Então, o que acontece? Eu não tenho um defeito moral que eu precisei corrigir, não, cara. Eu falo besteira, falo muita besteira mesmo, cara. Aquilo foi menos até do que eu falo. Eu falo mais besteiras. Aquilo é uma piada. Obviamente que eu não fico abrindo bundas de mulheres e lambendo, né? Bundas sujas. Você fala isso porque é uma extrapolação da realidade. Você vai fazer uma piada. Tipo assim, é igual os caras falam assim, meu tio tava fazendo analogia com futebol. Meu tio tava bêbado, foi chutar a bola no gol que meu sobrinho tava
Pegando, ele chutou igual o Roberto Carlos. Não quer dizer que ele chutou exatamente igual o Roberto Carlos. Ele tá falando que o cara tava bêbado e deu um chute muito forte. Né? Quando você fala essas coisas extrapolando, você tá falando que, porra... E aí, beleza, falei tudo isso, tal, não sei o que lá. E sim, eu falo esse tipo de coisa para os meus amigos, que é o ambiente para você falar. Qual é o ambiente para você falar besteira? Um grupo de falar besteira. Quando você remove aquilo do contexto onde aquilo foi colocado, o significado é completamente diferente. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer uma piada, sei lá, com a tua avó que morreu há 20 anos atrás, você vai dar uma risadinha. Aqui é lugar pra isso, tá? Pode fazer. Então, mas vamos supor que você tá no velório da tua avó e faça a mesma piada. Irmão, peraí, velho. O ambiente muda completamente. Sabe como surgiu uma maçonaria? Até desculpa uma aspas. Claro. Uma galera que me convidaram pro projeto, eles são um pouco mais velhos, assim, e eles estavam numa mesa de um bar... entre brother, falando merda. Eu não sei qual era o nível da merda que eles nunca abriram pra mim, mas segundo eles não era nada ofensivo, desrespeito, preconceito. Era homem se zoando, tem um gordo que eles chamam de alfinete, tem outro que não sei o quê. Os caras ficavam se zoando. E de repente eles olharam pra mesa do lado e tinha uma galera reclamando, olhando feio, chamando o garçom, falando, ó, pede pro pessoal ali embaixo. Os caras, porra, não posso nem entre brother, numa mesa entre a gente, então eu ouvi falar merda. E aí, vamos fazer alguma coisa de combate a isso? Aí você criou... Vamos expor isso aí, vai. Uma besteira. Mas é isso, cara. O que eu falo para as pessoas é o seguinte. Todo mundo publicamente condena, né? Ah, que absurdo. Mas, mano, posso falar? Eu falo igual. E outra, isso não tem nada a ver com homem ou mulher, porque mulher também fala besteira. Fala pra caralho. Fala. E, mano, é natural, velho. Se você tá com seus amigos, você quer zoar... Quantas vezes, cara, já não vi minhas amigas zoando. Ah, ela ficou com o cara, tinha pau pequeno, não sei o que lá. Faz parte, cara. É uma coisa... E existe uma diferença de você falar de alguém e você falar pra alguém. Se eu chegar e quiser te zoar aqui com ele, falar, mano, você não tá vendo? Porra, mano, puta cara chato. Beleza, eu tô aqui comentando com meu amigo. Agora chega e fala, você é mó cara chato, mano. Aí é agressivo, aí você tá sendo babaca. Então eu não falei aquilo pra nenhuma mulher. Aquilo eu falei pra um grupo de 8 caras, que são os meus brothers, mais íntimos, que você fala uma conversa de besteira. E ainda naquilo, é uma coisa até engraçada, eu só faço elogios. Que elas são lindas, que elas são deusas e tal. E aí, até chegando no que você falou de fila de balada aqui em São Paulo. Vou te dizer, cara, eu sei que isso aqui queima o filme, mas a real é o seguinte. A mulher menos interessante que tem, eu acho que é a Patricinha Paulistana, cara. Elas são absolutamente fúteis. Elas se acham a última bolacha do pacote, e nem são. E elas, tipo assim, te tratam como se fosse um lixo até saber quem você é. Né? Cara, eu senti isso na minha vida, cara. Na minha vida, cara. Antes de eu ser famoso, cara, beleza. Você chegava numa balada mais topzinha... Você ia chegar lá, uma menina, beleza. Aí depois que eu fiquei mais conhecido, você mostra o Instagram, que é a famosa carta Instagram. Que merda, hein? Isso é coisa de cidade maior também. Exatamente, Paulo, né? Que bosta, né? Que lixo. Quando o Pondé veio aqui, a gente perguntou pra ele, Pondé, pode olhar pra bunda ainda de mulher hoje em dia ou esquema o filme? Ele falou, deve olhar. Você só não precisa gritar pro mundo, eu olho pra bunda, pôr na testa. Cara, é exatamente isso. É aquela história, vamos supor que a gente tá aqui e, sei lá, passa uma menina muito gostosa. Se eu chegar pra você e falar assim, puta gostosa, né, meu? É natural, uma coisa natural. Homens falam isso. Se eu chegar pra ela e falar assim, ó, puta gostosa, que hein? raba, eu já sou hein? um babaca. Então, é a mesma frase, só que pra quem eu direciono, faz toda a diferença, cara. Eu queria ir pro momento, acho que 2 momentos, os momentos ruins mesmo. E eu quero te perguntar quão ruins foram esses momentos, porque assim, não é todo mundo que tem essa fibra moral de resistir ao que você resistiu, porque você conta a história do avião, que você ficou horas sem internet, quando chegou a mensagem você falou, meu, tô fudido. Sim. Eu quero saber como é que foi superar esse momento e também depois o momento da cassação, porque, cara, você é parte do MBL e a sua construção, você afetou muita gente. Então eu quero saber, cara, trazendo de novo pro nosso papo aqui também, da força... Como é que foi isso, velho? Esse momento horroroso, ou 2 momentos ou mais? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu pessoalmente, eu passei por essa fase toda do áudio. Assim, modestamente eu falo, cara, muito bem. Eu não tive nenhum momento, crise de ansiedade, crise de choro, desespero, nada. Depressão. Zero. Assim, claro, você fica puto, você fica triste, mas tudo dentro da... Tô aqui, ó. Eu já tive breakdown, né, que chama, em momentos anteriores da minha vida, né? Por exemplo, uma vez quando eu abri um estacionamento, eu conto essa história toda hora. Eu peguei um empréstimo de R$400 mil, que era estacionamento que precisava de van, comprei as vans e, mano, o estacionamento não ia. O estacionamento não ia. Cara, um dia eu tive um breakdown. Eu tava lá no estacionamento, o estacionamento tava vazio e eu tinha aluguel pra pagar, R$10 mil, que eu não tinha. Tava devendo R$400 mil no banco. Aí peguei o motorista da van bêbado, tive que mandar ele embora.
falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Aí me deu uma crise de choro. Fiquei no couch, uma saveira, fiquei chorando lá no carro. Eu falei, mano, que porra é essa? Ficar chorando, vai tomar no cu. Vamos reagir. Né? Eu reagi. Isso é importante. Mas me deu, assim, Não é deu fácil. uns 20 minutinhos ali que eu fiquei igual um idiota na saveira, mas ninguém viu. No estacionamento, nos áudios, nada. Ou No áudio, cassação. o que aconteceu? Qual foi o pior momento pra mim? O pior momento foi no avião. Avião, assim, pelo amor de Deus, cara. 18 horas sem sinal. Assim, mano, o que será que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Chega no aeroporto, meu celular dá pau, assim, vai. Que cena de filme, mano. Chega no celular, meu celular não liga, mano. Deu pau no chip, sei lá o que aconteceu. Eu falei, não, você tá de brincadeira, cara. E aí o Renan, mano, o Renan é foda. O Renan no celular assim. E eu do lado dele. Oi. Ah, não, isso não é possível. Mas teve isso também? Não. Nossa. E eu assim do lado. Eu já fiquei 18 horas esperando. Fala logo, põe no Viva Voz essa porra. E o Renan também teve. Ah, não acredito. Parecia filme, velho. Parecia que ele tava Parecia fakeando filme. uma ligação. E aí, irmão, eu vou te falar, cara, também, modestamente eu falo. Eu sou um cara que eu não sou muito de chorar, ficar introspectivo. Eu tenho a tendência de inflar o peito e falar, se for pra ir pro suicídio, vamos. Então vamos pra morte. O que tá acontecendo? Arthur, nem sai, que a imprensa tá toda aí. Eu falei, então manda enfileirar que eu vou falar com a imprensa agora. Não, cara, eu não quero sem saber. Preparação sem nenhuma, preparação nenhuma. Manda vir todo mundo, todas as TVs, arruma um cantinho no aeroporto aqui, que eu vou falar com a imprensa agora. Eu juro, acabei de falar isso, passou um cara e falou assim, estuprador. Não sei o que, eu falei, nossa, Cara, tá nesse isso é um nível, vambora. absurdo, hein, Pois é, vambora, vamos lá. Fui, sem ver celular, sem nada. Mano, quando eu saio do aeroporto, tá meu irmão. Já falei, nossa, minha família tá aqui, mano. O bagulho foi foda. Prensa inteira. E Arthur, o que você falou das filas dos refugiados? E veio minha entrevista. Falei mesmo. Querem me julgar pelo que eu falei, beleza. Só não me julguem pelo que eu não fiz, tá? Nem falar que eu estuprei alguém, que eu assediei alguém. Não tive nenhum contato sexual com nenhuma mulher. Tem nada a ver. Falei besteira meme, papapá. E eu deveria ter mantido essa postura durante todo o processo de cassação. Beleza, tive essa postura, beleza, fui pra casa. Aí recebi a ligação do pessoal falando, ó, é o seguinte, Arthur, a orientação é pra você ficar em casa, mano. Fica em casa, deixa a poeira baixar. E o meu instinto era outro. Meu instinto, não, eu quero ir pra frente e falei mesmo. E é isso aí. Eu tô licenciado, tô em outro país, mandei um áudio privado, sem crime, falando besteira. Falei mesmo, eu não tenho... Cara, é vergonhoso o que eu falei, é embaraçoso, mas não é criminoso. Me julgue pelo que eu falei, não pelo que eu não falei. O Lula acabou de falar que a Gleice era bonita e colocar ela no ministério pra atrair os congressistas. Tipo, acabou de falar, acabou, velho. Né? O presidente da República falou, não, ela é ministra porque ela é bonita, aí ela ajuda os homens do Congresso a se aproximar. Caralho! É o presidente, velho. Ah, tá velhinho, é bonzinho. Começa, é o machismo estrutural. Né? E eu em nenhum momento pus culpa no... é o machismo. Não, fui eu mesmo que mandei. Né? Que outra coisa também, que eu poderia mentir, né? Não, mente editado, aí, mano. Fala que é editado, fala que é inteligência artificial. Eu falei, não, mano. Não, eu não vou ter cara pra chegar pra você. Falar, mano, então. Aí você olha pra mim, Arthur, vai se ferrar, mano. Até porque, novamente, deixando claro, todo homem, pelo menos eu, já mandei coisa pior do que o do Arthur. Vamos ser claros aqui, cara, pelo amor de Deus. É isso. Não tem criança, né? Enfim. Aí, mano, aí foi foda, velho. Ficar em casa 40 dias, brother. Vendo pau. E eu olhava pela janela. As vans da imprensa lá. Eu não conseguia nem descer pra pedir iFood. Eu pedi meu vizinho, mano, desce lá, pega pra meu iFood lá, beleza. Cara, puta que tortura. Isso foi uma tortura. Ficar em casa, mano, e as coisas acontecendo. E aí, nessa época aconteceu um monte de coisa. Estourou o negócio do Gabriel Monteiro, estourou o mendigo Givaldo. E eu, porra, eu quero falar sobre isso, meu. Não, tem que ficar quieto em casa. Você não podia continuar com o canal. Eu falei, mano, é melhor não mexer. Porque é capaz, no Brasil, a minha insegurança jurídica do caralho é capaz de alguém ainda vir por cima do meu canal, derrubar meu canal, aí fudeu tudo. Aí eu falei, bom, então vou ficar em casa, né? Fiz um vídeo lá em casa, meio tristão, tipo, ó, pessoal, vou ter que dar um tempo, não tem jeito. Vejo vocês aí, sei lá. Cara, você nunca caiu na mão, nunca teve um embate físico com ninguém? Você já tomou uns tapas Como assim? do Ciro? Não, já tive na minha adolescência, ou na luta, que eu sou praticante, mas... Eu lembro que até no Congresso, naquela briga, você meio que chegou a armar, assim, né? Mas nunca virou. E ali, é sempre assim, na internet tá cheio de especialistas. Ai, que a guarda dele foi errada. Ai, se fuder. De terno, a mão nem fecha, maluco.
Se fuder, meu. Mas eu... Tá ofendidinho. Tá ofendidinho. E ele que... você chamou o cara pra... Não, ele já tava vindo. Eu falei, então você vai vir, então vem. E reparem que eu não vou pra cima dele, eu vou pra trás, eu só ando pra trás. Mas a única vez que eu tive um embate mesmo, foi logo no começo, foi meu terceiro, quarto vídeo, que eu desliguei a câmera, tava indo pro carro, já tava sozinho, aí vieram uns caras pra cima. Aí eu tive que dar umas porradas lá, tal, mas no intuito de fugir, não no intuito de bater nos outros. Então, os caras vieram pra pegar minha câmera, porra, agora eu não tenho o que fazer. Porra, câmera desligada, ninguém vendo, porra. Aí, dá umas porradas lá e saí correndo, eu fingi que meu carro não era o carro, dei uma volta do quarteirão, entrei no carro e fui embora. Recentemente com boca aberta lá. Mas aquilo foi. Tem uma chinela lá do cara, continuei filmando, dei risada na cara dele. Renan tomou um tapa na cara e foi ridículo. Ele tomou um tapa e ele... Gente! Eu falei, você vai mostrar se você tá indignado? O cara vai falar aqui. Tá bravinho? E teve o dia da Escola Estadual do Paraná que o cara me deu um mata-leão e ele me apagou, mano. É mesmo? E aí eu vou contar uma história de bastidor que também eu não sei nem se eu já revelei isso aqui. Opa! Falando sério, cara, o que aconteceu, cara? Uma vez, faz tempo, eu não lembro o que eu ganhei de uma loja de cutelaria, eu não lembro o que era. Eu ganhei alguma coisa, eu não gostei, fui trocar. E era a loja da minha amiga. Acho que ela falou, o que tem aí desse valor? Vai, ela, tem esse canivete. Eu peguei e pus no bolso da bermuda. Pus no bolso da bermuda, cheguei em casa, tirei a bermuda, tal, me troquei e tal, e deixei a bermuda lá de lado. Aí, eu fui pra Escola Estadual do Paraná, de repente. Não, vamos aí. Peguei, pus a bermuda e fui. E tava com o canivete recém-comprado na bermuda, eu não tinha percebido. Aí beleza, aí tamo lá na briga e tal, deu a briga, quando eu fui sair correndo, eu senti a minha bermuda fazer eu falei, mano, por que tá com esse peso? Aí eu lembrei, falei, puta, mano, tô com canivete, cara, fudeu. Se alguém achar que eu vim aqui com canivete, ou se alguém achar esse canivete e puxar e me esfaquear, eu tô fudido. Né? Então, cara, eu nem fiz nada, assim, o vídeo tá muito claro que eu nem reajo, os caras estão me batendo, eu nem empurro, eu nem faço nada, eu fico aqui, ó. Aí o moleque me dá mata-leão, ainda fico aqui, puta, mano, aí ele apertou, eu falei, nossa, cara, não acredito que eu vou apagar. Aí, eu dei aquela apagadinha, né, knockdown, né, que chama, né, quer dizer, não que você toma uma porrada, mas você dá uma apagadinha de, sei lá, de 5 segundos. No que eu dei a apagadinha, ele soltou, eu falei, agora. Eu levantei, peguei a câmera de volta e saí correndo. Isso foi um embate, mas eu não soquei ninguém, eu não dei um tapa, eu não fiz nada, zero, absolutamente zero. E é por princípio de quem treina, ou é porque você quer expor mais a violência? Pelos dois, cara. Primeiro porque assim, eu não preciso me afirmar. Eu não preciso bater em alguém pra falar que eu sou machão. Acho que a coisa mais ridícula que tem é isso. E segundo que é melhor você ter a possibilidade de falar isso que eu tô falando. Eu nunca dei um soco público em ninguém. Você fala, tudo bem, quando você brigou na escola, tá bom. Mas eu nunca tive um embate com alguém político diferente e sempre tentam me colocar essa pecha, né? Por exemplo, eu acabei de voltar de uma invasão de São Caetano. Com mulher você vai pra cima. Pode falar, cara, eu nunca bati em ninguém, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Então, senhores, vamos para as perguntas? Bora. Nosso Pergunta do Machon, aí, reta do final. Machon. Fala aí, Arthur, beleza? Cassiano falando aqui. Arthur, é o seguinte, o MBL trabalhou intensamente através da figura do Guto a questão da privatização da Sabesp. Eu sou da área de saneamento e concordo que para sanar o problema do saneamento precisa de dinheiro privado. O poder público não tem como resolver essa questão. No entanto, o jeito que foi feito, sem planejamento, e eu falo isso porque eu fui o responsável dentro de um dos municípios atendidos pela Sabesp de fazer esse alinhamento das demandas para a privatização. E o que eu reparei é que tiveram zero preocupação com o planejamento. Os custos apresentados são totalmente irreais. E o que me deixa preocupado com isso é um planejamento mal feito vai acabar trazendo problema para o consumidor final. A conta, quem vai pagar é o consumidor final. E aí, qual é a posição do MBL quando aumentar a tarifa e bater no bolso do consumidor? Tá bom? No mais, é isso aí. Não, tenho outra coisa para falar. Eu cantei, eu comecei a cantar. Bom trabalho que vocês estão fazendo aí.
Obrigado, mano. O Cassiano, seguidor nosso, ele trabalha acho que na prefeitura de Itupeva, se eu não me engano. Eu vou pra lá direto, tem uma pista de motocross muito boa lá. É mesmo? Calango Cego é o nome da pista. E ele sempre teve essa preocupação, né? Que a privatização fosse feita de um jeito, e ele acredita que tem que ser feita, mas que ela não prejudicasse. Cara, é que assim, a pergunta tá estranha porque ele não falou isso, ele falou de uma forma genérica. Ó, foi feito sem planejamento e isso vai afetar os custos lá na frente. Então, primeiro lugar, não afetou ainda. Então, não tem como falar que o resultado que ele prospectou, não, pode ser que venha lá na frente. Segundo, eu não entendi, não tá claro na pergunta qual foi o ponto que foi mal planejado. Ó, aconteceu isso tecnicamente. Eu também não sou um especialista técnico exatamente de como está sendo feito ali essa concessão, mas eu sei que o Guto analisou, trouxe para o MBL, na época a gente, cara, não tinha uma crítica, o negócio estava... A única crítica que tinha era uma crítica ideológica da esquerda de que você não podia ter dinheiro privado, era vender a água, o que é uma mentira, né? Mas isso seria até inconstitucional. Mas até agora tá indo tudo bem. Tanto que tá todo mundo, né, pagando uma tarifa que não teve o aumento além do que sempre teve. E é importante lembrar o seguinte, mesmo no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, o Brasil tem metade das pessoas sem saneamento básico. Metade. São Paulo tem um índice altíssimo de, pessoas sem saneamento básico, e 2, ainda tem índices altos de coleta de esgoto que não é tratado. Né? Isso é, inclusive, assim, eu detesto o Alckmin, tá? Mas um dos méritos do Alckmin foi que no governo dele ele obrigou as cidades, inclusive Guarulhos, que era a segunda na época, segunda arrecadação de São Paulo, a tratar o seu esgoto. Né? Então a gente precisa do investimento privado para ter mais coleta e ter mais tratamento daquilo que é coletado. Se há alguma crítica à tecnicidade do que está sendo feito no planejamento, traga então a questão concreta e eu levo pro Guto para ele responder, porque assim fica difícil, o planejamento, aí fica só um embate de... Cassiano, a gente faz outro vídeo e manda pro Guto. Boa. Tem mais uma, hein? Fala, Arthur, tudo bem? Acho que você tem uma voz importante, né, na política e também nas situações do cotidiano. Eu queria te fazer uma pergunta na questão do trabalho. A gente viu que nos últimos anos as mulheres ganharam muito mais oportunidades, mas ainda não tem um número de cargos diretivos em determinados locais que os homens têm. Você acha que isso acontece por questão de experiência, por questão já de tradição? Queria que você falasse um pouco disso. Mercado de trabalho e o comportamento principalmente dos homens nas grandes empresas, apesar das mulheres estão ganhando o seu espaço também. Bom programa. Boa. Fernandão, narrador de esportivo, amigo dá pra nosso. ver que ele tem um vozeirão. Band, agora ele tá no Grande São Paulino, inclusive, né? Agora ele tá no Arquibancada Tricolor. Né? Já foi da Energia. Boa pergunta, cara. Obrigado até pela pergunta ser ampla, porque eu vou dizer o seguinte. A resposta lacradora e rápida é o seguinte. Se mulher ganha menos para cada posto de trabalho, não foi isso que você disse, por que as empresas que só se pensam em lucro não contratam só mulheres, né? Essa é a resposta rápida que um mitador daria. Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Existe um fenômeno que acontece no mundo, que é o seguinte: os países mais desenvolvidos, os países que você tem mais dinheiro, melhor IDH, você tende a escolher as profissões, a sua carreira, de acordo com a sua aptidão e não de acordo com a sua necessidade. Nesses países, o que há é uma maior divisão sexual do trabalho. O Peterson traz bastante isso. O Peterson traz isso bastante. Então, por exemplo, você pegar na Suécia. Na Suécia, você tem mais mulheres enfermeiras, mais mulheres pedagogas, mais homens mecânicos, mais homens engenheiros, porque há uma divisão natural de preferências entre homens e mulheres que ela é exacerbada quando se há o poder de escolha. Ou seja, quando há a mistura é artificial. Né? Quando você tem muitas mulheres profissionais de TI, isso está muito mais ligado à necessidade do que à vocação. Quando você tem muitos homens, como eu falei, enfermeiros ou diretores pedagógicos ou algo assim, você tem muito mais uma questão de oportunidade que o cara seguiu do que, de fato, uma vocação natural para aquela profissão. Dado isso, normalmente, geralmente, o homem ele opta mais por abrir mão de tempo de qualidade com a sua família ou sozinho em prol do seu trabalho, e o homem ele tende a aceitar trabalhos mais desconfortáveis, tanto em termos físicos, ficar no sol, se expor a risco, quanto em termos de conforto de estar longe de casa. O homem ele é mais propenso, por exemplo, a mudar de lugar para trabalhar do que a mulher. Então é natural que estatisticamente homens atinjam mais posições
de comando do que mulheres, não porque homem é mais capaz, não porque há um machismo estrutural que impede que as mulheres cresçam, mas por uma questão de divisão sexual de trabalho. Os homens, eles tendem a se dedicar mais para os seus trabalhos e abrir mãos de mais coisas para isso. Né? Isso não é no Brasil, isso é no mundo, tá? Estão mais dispostos a ter uma vida pior para poder o homem, por exemplo, vamos lá. Existem estatísticas que são gritantes. Por exemplo, se você pega profissionais de limpeza de latrina e de esgoto, 90% é homem. Profissionais da construção civil, que é um trabalho que não é fácil. Ele é físico, ele é extenuante. Você fica no sol, você fica na chuva, você fica na altura, você, né? 90 e tantos % homem. Profissionais de forças contra incêndio, não sei quantos % homem, eu não lembro agora a porcentagem exata, mas pode pesquisar aí, é mais de 80%. Né? Então, existem trabalhos que normalmente só os homens se propõem a fazer. Né? E dentro de uma empresa, onde você tem conforto de escritório, etc., você tem questões em que o desconforto eu diria psicológico, até de longo prazo, de você não ter tanto tempo de qualidade, não ter o conforto de morar perto de casa, é uma opção que normalmente os homens fazem e não as mulheres. Né? Normalmente, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou fazendo que isso é bom ou é ruim, mas é assim. Então, é natural que haja uma divisão, uma estatística mais favorável a homens em postos de comando do que a mulheres. O Peterson, ele destrincha esses dados, né? Ele Muito, fala, cara, você vai fala olhar muito. sem preconceito? Tá, existe preconceito, mas ele representa uma camada menor Sim. do problema da divisão homem e mulher no ambiente de Sim, trabalho. E eu digo até o seguinte, o preconceito às vezes ele é reforçado pela questão estatística. Se eu vejo mais homens CEOs, quando eu vejo uma mulher eu estranho. Isso não significa que eu... então ela não é capaz. Não, mas peraí, eu tô sempre acostumado a ver homem. Que diferente ver uma mulher. Mas se você tiver a mente aberta, deixa eu ver como ela performa. Se ela tá lá, não é porque ela é uma imbecil, é porque ela é muito boa. Né? Então, enfim. E outra, cara, assim, a gente teve uma presidente mulher. Então, né? Último. Olá, Arthur, galera da machonaria. Arthur, quero saber de você a sua opinião sobre a desinformação na internet. Você e o MBL surgiram através da internet, né? As convocações para as manifestações, milhares de pessoas que vocês levaram para as ruas, todas vieram através da internet. Como fazer para regulamentar a internet para acabar com as fake news? Puta, boa notícia, boa pergunta, cara. Eu vou te dizer, em primeiro lugar, o seguinte, fake news sempre existiram, tá? Não é uma exclusividade da internet, eu diria até o contrário. A internet, ela te dá uma ferramenta para que você, sem intermediários, consiga desmentir fake news. Por exemplo, a mais famosa de todas é como é o nome da escola base? Escola base, né? Escola base, que a Globo fez... Valmir Salário, exatamente. Ele fez até um podcast fazendo uma meia-culpa, uma autocrítica e tal. A fake news sempre existiu. A internet é um ambiente propício para fake news muito. O problema é que qualquer tipo de regulação em termos de propagação de opinião, a meu ver, ela tem que estar ligado a crimes e não a questões subjetivas do que é verdade e do que é mentira, porque isso é muito difícil de dizer. Então, por exemplo, vamos proibir discurso nazista? Isso não é só no ambiente virtual, isso é no ambiente normal. Sim, mas é muito claro, é muito fácil de você, né? Vamos proibir o discurso terrorista? Beleza. Agora, vamos proibir a mentira de uma forma... Como é que... Cara, é muito difícil. Agora, há de haver uma regulação de internet? Existe um negócio chamado Princípios de Santa Clara, né? Santa Clara, na Califórnia, onde são os princípios basilares daquilo que o mundo inteiro concorda que tem que ter. Que é sempre no sentido de proteger o usuário da corporação. Então, por exemplo, você fez um conteúdo e colocou na internet. Esse conteúdo foi retirado do ar por algum motivo, você tem de ter acesso ao seu conteúdo. Isso é um absurdo. Por exemplo, o YouTube não me dá acesso ao meu conteúdo. Uma vez eu fiz uma live do Ciro Gomes, a Globo tirou do ar, e eu queria pegar o conteúdo para cortar a parte que eu não estava falando dele e eu não conseguia ter acesso ao meu conteúdo, cara. Perdi, né? Depois devolveram, né? Mas, por exemplo, teve um outro caso de um amigo meu, que eu não vou falar quem é, que ele teve que responder criminalmente por causa de um vídeo. Ele não conseguia acessar o vídeo para fazer a defesa dele. Entendeu? Então... Esse é um dos princípios que a gente tem que colocar. O problema é que aqui no Brasil isso virou o PL 2630, que basicamente, tecnicamente, ele tirava das mãos do judiciário e dava na mão da plataforma a responsabilidade, chama dever de cuidado, a responsabilidade sobre o conteúdo aplicado. Aí ferrou, cara. Porque aí qualquer denúncia era uma denúncia. E não era mais o Poder Judiciário mandando tirar um conteúdo do ar. Então,
a gente não pode nem ser liberbobo de achar não tem que ter regulação. Tem que ter regulação, só que a gente tem que entender os exageros, né? E mais especificamente do que você falou, combate a fake news, cara, isso é muito difícil, porque tira do ambiente virtual, vamos tirar do Twitter, do Instagram, do YouTube, vamos falar na vida real. Como é que você impede uma fake news na vida real de ser propagada? Aqui. Como é que você me impede de fazer uma fake news? Se eu fizer um crime de calúnia, imputei a ele um crime que ele não cometeu, beleza, tá tipificado. Aí se eu contar uma mentira, eu falo assim, puta, ele deu em cima da minha mulher. Tá, como é que eu... É subjetivo demais, cara. Começa a ficar difícil, entendeu? Galera, o último tema, o último bloco do nosso programa aqui é isso ou aquilo, Arthurzão. Opa, primeiro é Ciro Gomes ou Lula? Nossa, hein? É, chato mesmo. Ciro pra Gomes. gente é sensacional sempre, mas pra ele é Ciro Gomes, fazer o quê? Mas assim... Pode estender, pode falar. Pode ser, porque assim, o Ciro Gomes, assim, primeiro que ele não tem o histórico de corrupção que o Lula tem. Ele tem histórico de corrupção, não que o Lula tem. E o Ciro Gomes é um cara que, ele, pelo menos, ele fala bem, ele é bem articulado e ele tem um projeto do Brasil que eu discordo, mas ele tem um projeto. Né? O PT nem tem projeto, cara. O PT tem só um projeto de poder, entendeu? Dilma ou Bolsonaro? Dilma porque é mais fácil de tirar. Boa. Marcel Van Hatten ou Tabata Amaral? Tabata Amaral. O Marcel Van Hatten, ele é traidor, cara. Traidor é assim. Traidor é o cara que você... Assim, eu discordo de tudo que a Tabata fala. Acho ela uma babaca, uma hipócrita. Assim, a agenda que ela defende já não é a que eu concordo. Mas ela, pessoalmente, tem condutas que eu não aprovo também. Mas o Marcel Van Hatten, ele é traidor. E o traidor, cara, pra mim é a pior coisa que tem. Agora é Tarcísio ou Zema? São Paulo e Minas. Café com... Tarcísio. O Zema também é um traidor. O Zema também ajudou a ferrar o partido do Amoedo. O Zema ajudou a tirar o partido do João Amoedo. O Zema foi acho que o único governador que, quando o Bolsonaro roubou as vacinas dos estados, não quis escrever a carta falando, me devolve minha vacina. O Zema é o dono do maior perdão fiscal da história de Minas Gerais para um empresário chamado Salim Matar, que é, curiosamente, um dos maiores doadores do Partido Novo. O saldo dele, um bom governador? Não, péssimo. Governador? É aquela história, cara. É o que eu sempre falo. Se eu vier aqui roubar você, mas eu lavar tua louça, você não vai falar, porra, pelo menos o ladrão lavou minha louça. Não, você vai falar, ele é ladrão, cara. É a mesma coisa. O cara, como eu falei, ele se desliberava e dá o maior perdão fiscal para uma empresa trilhardária do Salim Matar, enquanto tem um monte de vendedor de carro falindo, lojinha de carro, o cara tá lá pagando ICMS, se ferrando pra vender 2 carros por mês. Esse cara tá falindo e pagando imposto. O Salim Matar tá doando pro Partido Novo e tá mamando na isenção fiscal. Vai se fuder, meu. Um cara desse não é homem não, cara. Agora é João Dória e Eduardo Leite. Nossa, que horrível também. Mas vou no Eduardo Leite, cara. Sei lá. Fala um pouco do Eduardo Leite aí, cara. Cara, eu não tenho muito o que falar do Eduardo Leite, não. Eu tenho que falar do João Dória. É outro traidor, cuzão também. Um puta eu lembro que você foi naquele programa que ele fez no começo da Pelo gestão amor de Deus, dele, um dos piores dias da minha vida. Foi lá. um dos piores dias da minha vida. Eu não tô brincando, cara. É um dos piores dias da minha vida, não. Mas foi um dos piores, minhas piores aparições públicas. Cheguei, ele falou assim, era tipo 19 horas. Aí, beleza. Eu falei, bom, chega antes, né? Que é o Dória, todo pontual, eu também concordo. Cheguei lá, tipo, sei lá, 16h30. Cheguei pra assessora dele e falei, Carol, o nome dela. Gente fina pra caramba. Carol, pode falar de tudo? Pode, trouxe uma lista de coisas pra falar. Tinha lá rodízio, tinha algumas questões, beleza. Aí me colocaram numa sala, que é essa tática babaca, né? Que o João Dória leu em alguma revista dele, de lead. Mete o ar-condicionado no último, cara. Eu juro, eu tava congelando. Aí ele chega, isso é tática, tá? Aí o cara, ridículo. Aí o cara chega 1 minuto antes de começar a transição, tá tudo pronto. Você trouxe um papel, né? Deixa eu ver aqui, Arthur. Não, isso não é legal falar. Não, nem isso. Deixa que eu conduzo. Aí sentamos. Bom dia, estamos aqui com o Arthur. Eu lembro até ele falar, ó a dupla. Que dupla, maluco? Eu nem te conheço. Eu estive com você 2 vezes, eu nem troquei uma ideia com você ainda. Quis equiparar ali. Aí ele ficou, tipo assim, meia hora falando uma propaganda política. Não, porque o meu governo, porque minha vida. E eu aqui assim, E o Renan, atrás da câmera, ele e o Pedro. Apavora, vai pra dentro. Não apavora não, porque eu queria apavorar. Eu já tava chutando balde, cara. Eu já tava assim, mano, pera lá. Aí eles, não vai falar nada? Fala. Eu, falar o quê, mano? Eu pensava, eu não podia gesticular, porque eu ficava assim. Dá pra ver claramente meu desconforto, cara.
Eu já queria também falar, mano, pera lá, velho, vamos falar do que interessa aqui, vamos falar de rodízio, você vai cortar essa porcaria? Que é uma merda, rodízio. Nessa época, vocês ainda tinham algum alinhamento? Porque vocês chegaram a apoiar ele, tava né? começando, o Dória tava começando, era tipo, sei lá, primeiro mês de prefeitura, era um negócio assim, cara. O Dória tava bombando, ele era o presidenciável. Primeiro turno. Eu me decepcionei com o Dória ali, cara. Ali, pra mim, foi onde ele começou. Eu falei, nossa, esse cara é um merda, cara. Porque você conheceu no pessoal, você viu que uma coisa é o backstage, cara. outra E outra, coisa várias lá. vezes que eu tive reunião com o Dória, você não troca ideia com o cara, você não tá com o cara aqui, você tá com o personagem. E é triste isso, cara, porque, pô, eu queria conhecer o João Dória de verdade. Sabe quando que eu conheci o João Dória? Quando vazou o vídeo dele cosplay. Eu falei, esse é dos meus. Esse é o ser humano, João Dória. Agora sim, porra. Não, cara. Que ao contrário de você, ele fala que é montagem. Ele não assume. Mas o fato é o seguinte, eu nunca troquei uma ideia com o Dória. Eu nunca conheci o Dória de verdade. Eu conheci um banner. Um robô que fala ali o que tem que ser dito. Né? Então, enfim, Boa. não, escolhi Eduardo Leite. Trump ou Putin, dois que a gente já falou hoje. Nossa, que triste, né? Trump, mas assim, também com o nariz tampado, velho. Nossa Como a senhora. gente já falou das duas sim. figuras, enfim. Aí agora mais uma que a gente falou, que é o Milley ou o Macron. Milley, não, lógico, Milley. O Macron, pelo amor de Deus. Milley. O Macron, acho que ele tem um complexo com a altura também, né? Ele é baixinho, não é o Macron? Não é o Macron que tenho tem nem aquele ideia. baixinho que não deixa os... Eu tô confundindo, velho. Tá confundido com o Napoleão? Não. Tinha um primeiro-ministro francês, eu acho que é ele, que não contratava segurança mais alto que ele, e ele ia fazer ele põe uma caixa no palanque Será que era o Sarkozy? Não era. Quem que era antes do Macron? Era a mulher, né? E antes? Jacques Chirac. Era o... Nossa, Jacques não, Chirac. cara. Eu acho que é o Macron, sim, cara. Não sei, é uma coisa Eu não lembro curiosa. também. Pega o livro do MBL ali. Ó, não, pegar o meu primeiro. Tá bom. Então, Seguinte, Mel. é que não acabou, tá? Você que é macho, você tem que ler romance, maluco. É isso aí. Romance escrito por mim. Eu vou te dizer, isso aqui não tem nada a ver com política, não. Lê o livro, tá? Isso aqui, cara, dá o de presente pra gata. Falando, como você é sensível, meu. Você vai gostar. Leia esse livro, javiercomj.com.br. Agora pega lá, porque o próximo simplesmente Kim ou Renan. Fácil pra você. Puta, isso é difícil. Fácil. Depende pra quê, cara? Depende para quê. Então, vamos lá, vamos... Pra gestão pública, Kim. O Kim, ele é mais executivo, ele é mais assim. Pra gestão de um movimento, pra idealizar as coisas, pra ser um CEO, Renan. Né? São perfis diferentes, cara. Depende pra quê. Né? Então, você fala assim, porra, vamos fazer qualquer coisa que exija virilidade, o Renan. Pô, sério, cara? Estranho? Tô brincando. Qualquer coisa que exija videogame, Kim, né? Depende, né? Mas o Kim ele é muito técnico, ele é muito aplicado, ele é muito trabalhador. Ele é um cara dedicado. Você vai dar um negócio amanhã, você fala, eu preciso melhorar esses índices, ele vai melhorar. O Renan é um cara mais imaginativo, o Renan é um cara que ele lê um cenário e ele imagina uma solução que ninguém pensaria, entendeu? Por exemplo, a revista Valete, cara. Quem é que imaginar? Em 2023 foi que surgiu uma revista impressa. Que Essa ia vir... capa, inclusive, tá absurda. Maravilhosa, né? Demais. Enfim. Guto ou Renato? Pra quê também? É. Depende. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não é hora ainda. Faz Calma. aí, faz não, aí. Não pode. Vocês Calma. chamam de Renato Lanches. Faz Então, aí. em pô. breve, pai no rodízio, vamos com o Renato, né? Depende. Eu vou te falar a característica de cada um. O Guto, cara, ele é um cara mais criativo. Ele é um cara mais... Ele tem o jogo de bola. Ele senta aqui com você nas palavras. Ele tem um carisma incrível, cara. Ele tem um carisma incrível. O Guto, assim, é o Guto Carismarias, né, velho? Ele senta aqui, maluco. Você não tem como não gostar dele. Né? Bom de debate e tal, foda. E São o Renato... Paulino, MBL cheio de São Paulo. Muito bom. O Renato já é o brotherzão, entendeu? O Renato é um cara também, mano. Ele senta aqui. É que o Renato também, cara. Você senta com ele, você fica amigo dele em 5 minutos. É um cara que estuda muito. Ele é um cara que... Eu vou te dizer, do MBL, o que tem o currículo formal mais invejável é ele. Ele tem pós-graduação em ciência política, internacional. Internacionalista e tal. Então, depende pra quê, cara? Depende pra quê. Né? Eu diria pra você o seguinte. Pra ser um mandatário... O Renato talvez seria o melhor mandatário porque ele gosta essencialmente de política. Para ser um porta-voz, o Guto é melhor. Porque o Guto gosta de comunicar. Então, né? Duas meninas agora. Amanda ou a Selva, Varu? Quem é essa mina? Não é aquela... Não, Espectro Cinza. Isso, ela mesma. Não, então, mais uma vez, depende pra quê. A Amanda, ela é absolutamente cativante. A Amanda é o seguinte, cara. Uma coisa que a gente tá falando de macho aqui. A Amanda trouxe uma coisa que é muito feminina. Que ninguém do MBL faz, só ela, e ela é muito boa, que é o cuidado com a comunidade. A Amanda é o seguinte, cara, quando a gente foi fazer campanha, né, então tinha um monte de campanha, tinha do Guto, tinha do Beraldo, tinha do Renato, tinha outras em outros estados,
todo mundo que aparecia, quero trabalhar com a Amanda. Quero trabalhar com a Amanda. E não é só porque é mulher e é bonita, não. É porque tinha um monte de mulher, inclusive. Porque a Amanda, ela senta no bar com você, ela fica até o último ir embora. Qual é o teu problema? Você tá com problema com a tua mãe? Daqui um mês, e tua mãe melhorou? Cara, a Amanda tem um negócio que é incrível. É assim, ela é um as disso. Ela é incrivelmente foda nisso. Ninguém nunca fez o que a Amanda fez no MBL. E pra política isso é essencial, hein? Muito, cara. Tanto que ela, com menos de um mês de mandato, ela conseguiu bater de frente com organização criminosa, acabou de passar que a GCM se torne polícia municipal. Então, ela é incrível. A Espectro, ela tem outras habilidades. A Espectro ela é uma comunicadora nata. Ela é uma pessoa que ela acessa os raciocínios muito rápido, ela tem muito conhecimento, ela tem muita curiosidade para se aprofundar em conhecimentos novos, e ela é uma pessoa muito sagaz, cara. E ousada. Ela faz umas coisas muito loucas, né? Então, são perfis diferentes. Ela cara. é do MBL? Agora é. Agora é. Feminista no MBL, né? Feminista no MBL. Arthur, estamos terminando o nosso papo. Antes da gente acabar aqui, é hora de novamente falar do The Ranch. Tem cupom lá para vocês. Ô, The Ranch, libera uma estadia pra mim então, Exatamente. Então, vai rolar, hein? Vai rolar. Com a galera assistindo, tem 15% de desconto na Faz uns tarifa posts que acho que rola. Eu vou. Segunda a quinta, tá? Vou deixar o telefone. Então, o Instagram vocês já sabem, né? Que é o The Ranch _Project. Agora, o telefone, São Paulo, então 11 98511 9796. Então, vão lá, sigam o The Ranch no Instagram e o WhatsApp também. Então, excelente experiência lá para todos no The Ranch. Arthurzão, obrigado de verdade, Obrigado a você, velho. cara. Tamo junto, mano. De verdade, Obrigado. sensacional papo. Chama mais gente aí do MBL pra vir nessa Só chamar cadeira aí. embora. Só chamar. Os caras vêm. Valtinho, mais uma vez, meu caro. Valeu, mal, obrigado. Valeu. Falou, galera. Tamo junto. Até mais.